E aí, pessoal, o Cinemação tá de novo aqui com mais um episódio reprise. E hoje a gente vai reprisar um tema que, olha, é muito especial. O cinema pernambucano. Pois é, esse episódio foi gravado em novembro de 2016. Olha que loucura isso, faz quase 10 anos que a gente gravou esse episódio. E claro, né, na época existia uma certa crítica com o rótulo do tal do cinema pernambucano, né? Que acabou virando uma verdadeira grife no cenário cinematográfico brasileiro e internacional, e nesse momento a gente está falando justamente sobre o que torna esse cinema pernambucano tão especial. Se é só o fato geográfico, né, da onde ele está, ou se tem uma identidade única que une os filmes produzidos no estado, né, como a estética, a temática, que são inconfundíveis e tudo mais. Então, nesse episódio, eu e o Daniel, a gente se propôs a explorar num bate-papo super interessante com o pesquisador Marcos Santos, né? Um cara que é professor de jornalismo da Universidade Joaquim Nabuco e da Faculdade Aéso Barros Lemo e fez mestrado, né, sobre roteiro, acompanhando as gravações do filme Tatuagem. E ainda no episódio a gente contou com uma participação especial da Inara Galvão, que era presidente da Federação Pernambucana de Cineclubes. E aí o papo correu justamente sobre toda essa parte de identificação, e é uma conversa que passa por tudo, assim, desde a história do cinema em Pernambuco até uma análise de como que um estado pequeno, mas super criativo, consegue gerar tanto conteúdo de qualidade. Enfim, é um papo super legal, daqueles que me enchem de orgulho, assim, da gente ter feito, e certamente rememorar ele aqui vai ser muito bom. E claro, né, aproveitando que você tá aqui, que você tá me ouvindo, vou pedir mais uma vez aí, porque a gente tem uma missão durante janeiro, que é a nossa pesquisa com o nosso público, né? Uma pesquisa que leva aí apenas 5 minutinhos. Vai lá, ajuda a gente, vai ter link aqui no post, é só você clicar para você poder responder. E é muito importante porque isso vai ajudar a gente na preparação da 14ª temporada do podcast, que volta com tudo em fevereiro. Então a gente está agora naquele momento assim de lapidar realmente o que a gente vai fazer, os assuntos que a gente vai abordar e por aí vai. Então é isso, fica com a gente, escuta o episódio e, se puder, manda suas respostas aí para a pesquisa, que a gente agradece de coração. Falta de homem que tenha moral, que tenha vergonha, que grite alto, que tenha autoridade. Mas hoje só tem uns cueca melada. Não pode pegar a feira, não pode levar a caminhonete pra lavar, não pode nada, né? Pronto, passa a semana todinha estudando no Recife, chega aqui e vira empregado. Tá sentindo um cheiro estranho? Deve ser da usina. Conversa, homem, eu não sei o que é cheiro que sai de usina. Isso é a podridão do mundo. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 204. Eu sou Rafael Arinelli e eu nunca fui pra Pernambuco. Olha aí, shame on me. Você falou que a frase era tosca? É, minha frase mas é eu cheguei a pensar nessa também, porque eu ainda não conheço Pernambuco também, né? Que vergonha. Mas enfim, eu sou Daniel Cury e na arte, as maiores obras-primas só surgiram com o incentivo certo e o ambiente propício. Olha que frase bonita. Verdade. Meu nome é Marcos Santos e eu tô sem graça diante dessas frases, né? Porque a minha... primeiramente, fora Temer, mais cinema e menos pose. Muito bom. É isso aí. Pô, a minha frase também não foi nada demais, não. Foi só uma confissão aqui em rede nacional. Eu também, cada vez que eu vejo os filmes, né, que a gente vai falar hoje, eu falo, meu Deus do céu, eu preciso ir para Recife. É verdade, é verdade. Bom, hoje estamos aqui, né, reunidos para conversar sobre um fenômeno que acontece há muito tempo no cinema brasileiro, mas que recentemente ganhou novos ares, né? Veio com uma nova onda, está aí crescendo de uma forma
marcante, né, para o cinema nacional, que é a gente falar um pouco sobre o mercado pernambucano, né? O que está acontecendo com o cinema pernambucano, o que já aconteceu com o cinema pernambucano e por que ele se estabelece hoje no Brasil como sendo um dos grandes mercados cinematográficos brasileiros. O melhor cinema, quase que ninguém discute essa frase, né? O melhor cinema brasileiro se faz em Pernambuco. Exato, se não o melhor, um dos melhores, sem dúvida. Sim, claro, com grandes diretores, inclusive, né, que tem surgido. Então, assim, a gente pegou e falou assim, bom, vamos falar sobre cinema pernambucano? Vamos. Beleza, mas não dá pra gente chegar aqui, um monte de paulista sentar aqui e falar sobre cinema pernambucano. A gente precisa pegar alguém de autoridade e garbo e elegância, né, pra vir aqui falar com a gente. E aí a gente chamou o Marcos, que veio pra conversar um pouco com a gente sobre isso. Marcos, passa pra gente um pouco quem é você, como você chegou até aqui, né, esse contato com cinemação e tal. Conta um pouco da sua experiência dentro do mundo cinematográfico. Então, primeiro eu gostaria de agradecer a vocês, né, Rafael, Daniel e Alisson, que foi através dele, né, que eu recebi o convite de vocês. Fico muito grato por estar aqui para discutir, para conversar sobre uma coisa que eu gosto muito, né, e trabalho com isso, com cinema, né. Então, cheguei aqui sem querer, a verdade é essa. Eu fiz graduação em radialismo e TV, e era numa época que não existia o curso de cinema na Universidade Federal de Pernambuco. Então, muita gente fazia o curso de rádio, tipo, querendo fazer cinema, né? Entendi. As coisas foram acontecendo e as cadeiras foram rolando e daqui a pouco, tem que escrever um roteiro. Na época eu achava que era poeta e fui escrevendo o roteiro, fui fazendo, daqui a pouco fui filmando. Eu disse, porra, tá rolando. Eu acabei indo levado para o cinema, mas ao mesmo tempo um tipo de produção que a gente fazia e que o pernambucano fala muito, que é a brodagem. Vamos trabalhar na brodagem. Trabalhar na brodagem quer dizer que você vai trabalhar muito, vai se fuder muito e não vai ganhar nada, entendendo? E eu queria compreender como é que um roteiro virava filme, como assim, nas mãos de outra pessoa, como é que aquela obra literária e aquele guia, aquele manual técnico viravam uma obra completamente diferente. Eu disse, cara, eu vou falar com um roteirista que eu admiro, Hilton Lacerda. E uma vez desabafando com um amigo que ia trabalhar no Tatuagem e contei a história, né, que eu queria ver esse roteiro virando filme, queria ir pro set, fazer relatos. Ele fez, porra, fala com o Hilton. Eu disse, cara, mas eu não tenho o contato dele. Aí ele puxou o celular, tu tem contato? Ele, eu tô trabalhando no filme. Eu fiz, sério, porra? Ele, sério. E aí quando eu contei a história pra Hilton, ele me recebeu lá no apartamento dele e o cara aceitou prontamente, assim, a ideia. Ele disse, não, vamos, a gente vai pro set, agora você vai ter que trabalhar, né? Aí eu fiz figuração, peguei o roteiro com ele, né? E foi, assim, uma confiança muito grande, eu devo muito a Hilton. Fui pro set de filmagem, vi muita coisa, acompanhei umas 3 semanas do filme. Depois fui pra São Paulo, vi o filme sendo editado durante umas 2 semanas com o Maír Tavares e com o Hilton. E acompanhei todo esse processo e minha dissertação de mestrado foi toda feita em cima disso, pegando o roteiro, fazendo relatórios de campo, de como foi a construção do set, lendo tudo que Hilton construiu, né, o que ele leu para poder chegar no cinema. E assim, posso dizer que muito, muito mesmo do que eu sei de cinema sobre hoje, de roteiro, de direção, de produção, eu aprendi com Hilton Lacerda, com Ivo Lopes, com João Júnior, com todo mundo que tava ali. Foi o meu grande aprendizado de cinema e acabei o mestrado, tô dando aula aqui e louco pra voltar pra filmar, sabe? Entendi. Entendi. E aí nesse processo todo de aprendizado, você também teve essa imersão dentro do cinema pernambucano, né? Sim, eu tive essa imersão porque era uma coisa que eu já gostava, né? Eu já acompanhava. Mas no filme Tatuagem, Hilton faz muitas homenagens a cineastas pernambucanos do passado e não só cineastas pernambucanos, mas ao ciclo do Super 8, né? Do movimento super oitista. Então eu fui assistir muito filme de Super 8, tanto pernambucano quanto baiano, filmes de Fernando Spencer, Jomar Muniz de Brito, algumas coisas de Geneton Moraes Neto, Paulo Cunha, Paulo Bruschi, enfim, inúmeras pessoas, né? E fui me debruçar também sobre o movimento do cinema novo, segunda parte do cinema novo, filmes como A Lira do Delírio, de Walter Lima Jr. Então foi uma imersão grande, sim. Legal. Acho que a gente vai conseguir extrair bastante aí da sua vivência, da sua experiência, né, dentro do
cinema pernambucano. E a gente tem aqui ainda 3 adendos para fazer antes da gente começar o programa. O primeiro deles é o seguinte: a gente tem que agradecer aqui ao Alisson Almeida, autor do Cinemação, que foi quem fez a ponte, né, que trouxe aqui o Marcos, e ele trouxe também o que eu já vou juntar com o segundo adendo, que é a Yanara Galvão, que ela era para estar participando aqui com a gente, mas infelizmente ela teve alguns problemas técnicos e não pôde participar, mas ela tem uma outra vivência, ela tem outras experiências. E aí eu vou deixar ela se apresentar aqui, porque ela vai participar aqui do podcast, só que de uma forma um pouco diferente, porque a gente fez a gravação dela via WhatsApp, então a gente já mandou algumas perguntas e vocês vão ver essas perguntas ao decorrer do programa. Então, Yanara, se apresenta aqui pra gente, pra mostrar pro pessoal quem é você. Então, eu sou Yanara Galvão, cineclubista, né? Minha formação é em comunicação social, tenho uma especialização em gestão cultural, né? E atualmente estou como mestranda do programa de pós-graduação em cinema e narrativas sociais, né? Da Universidade Federal Sergipe, com um projeto que é Práticas Políticas e Estéticas do Cinema Contemporâneo em Pernambuco, para além da produção. Estou enquanto presidente da Federação Pernambucana de Cineclubes, né? Com a gestão até 2017, também sou diretora adjunta de formação do Conselho Nacional de Cineclubes, né? Eu atuo também nesse campo de cinema e educação, pesquisa. Sou uma pernambucana, moro, na verdade, há 8 anos em Pernambuco. Né? Nesse momento estou dividida entre Pernambuco e Sergipe em razão do mestrado. Meu retorno a Pernambuco, depois de 8 anos, foi já atuando em cinema. Meu último trabalho no Rio de Janeiro, onde eu morava anteriormente, foi na Programadora Brasil, que é um projeto do governo federal, né, do Ministério da Cultura, vinculado à Secretaria do Audiovisual, de difusão das cinematografias nacionais, né? A maioria com recurso público, né? Clássicos e contemporâneos nacionais. E a difusão para espaços, para circuitos sem fins lucrativos, né? Espaços como cineclubes, universidades, enfim. Esse meu último trabalho é importante para o que veio, né, acarretar no meu retorno a Pernambuco e uma pesquisa mais no cinema descentralizado e também na aprovação de um projeto do Cinemas Cultura, que foi um projeto do Cineclube vinculado lá, que acontece até hoje, né, no Alto do Moura, Caruaru, Pernambuco, vinculado à Associação dos Artesãos. É um cineclube para uma comunidade de artesãos. É a partir daí que eu, né, começo a minha relação com a Federação Pernambucana de Cineclubes. Muito legal, então a gente vai ter aqui a Yanara durante todo o programa, só que ela vai entrar e esse na verdade é o terceiro adendo. A gente vai ter um formato um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer, porque como a gente conseguiu colher vários depoimentos da Yanara, então a gente pode colocar ele e isso vai enriquecer ainda mais o nosso debate. Então o papo hoje vai ser muito bom, então fica aí para você entender um pouco mais do que é o cinema pernambucano. Vamos conversar sobre isso logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Dani, levando em consideração que a gente começou Cinemação há uns 7 anos atrás, né, mais ou menos, lá por volta disso, se a gente for parar pra pensar que todo o trabalho que a gente fez, quem sabe a gente não pode depois olhar pra trás e falar que a gente criou o movimento Cinemação. Eu acho que é válido, é muito importante. A gente pode escrever um livro, fazer um manifesto. Exatamente, né? Exatamente. A gente faz isso sobre podcasts de cinema, uma coisa bem assim, né? E aí quando tiver na história do cinema brasileiro vai ter assim, o movimento do novo cinema pernambucano, cinema não sei o que, e Cinemação, que foi o ponto em que a gente pulverizou conhecimento e o cinema alavancou. Sim. A publicação de podcasts vai ser vai ter 500 podcasts por dia sendo lançados. Assim. Cara, incrível, vai ser incrível. Por aí, né? Eu acho que a gente tá no caminho certo, basta o pessoal entrar em contato com a gente, não é, Dani? Afinal de contas, para que esse movimento ganhe força, a gente precisa ter pessoas aderindo à causa, né?
Exatamente. Então, manda um e-mail para contato@cinemação.com. Por favor, manda. Esse podcast, eu acho que todo mundo vai gostar, vai trazer um conhecimento muito grande, então manda o que você achou dele. A gente também tá numa fase de transição, porque a gente teve vários podcasts assim, né? Temas mais abertos, temas um pouco mais profundos, e agora a gente vai entrar numa leva aí com filme, Marvel e tudo mais. Então, você também pode falar pra gente assim, o que você prefere, né? Podcasts mais de blockbusters, podcasts mais profundos, e aí ou com debates mais intelectuais, que também são importantes, e você fala o que você acha. Se você preferir, entra no Facebook, no Twitter ou no Instagram, no Cinemação, sempre @Cinemação, entra lá. youtube.com/Cinemação, nosso canal de vídeos, curte, acompanha, assine o canal, por favor. Quer ouvir a gente na Web Rádio Vagalume? webradiovagalume.com, sexta-feira, 10 horas da noite, reprisa aos domingos ao meio-dia. E claro, entre sempre no cinemação.com, você pode comentar no cinemação.com, um dos lugares preferidos das pessoas, justamente porque tem a liberdade, tem lá o espaço de comentários que é super fácil de fazer. E claro, ouviu a gente no SoundCloud, ouviu a gente no iTunes, clica no coraçãozinho, clica nas estrelinhas, dá uma nota pra gente, que isso vai ajudar a gente muito e a gente vai ficar muito feliz. E se você quer ajudar o Cinemação a ir além e criar realmente um movimento aí de desconstrução do cinema, basta você ir no patreon.com/cinemação e contribuir com a nossa causa, contribuir com o nosso site, contribuir com o nosso conteúdo. A partir de $1, você vai ajudar o Cinemação a pagar suas contas e investir em novos conteúdos para você que nos ouve. Você tá vendo aí que a gente tá lançando vídeo no YouTube, a gente tá produzindo podcast, tem site novo que tá no ar, tem artigo todos os dias, tem autor novo chegando no Cinemação, então tem sempre alguma coisa acontecendo. E para que isso continue sempre crescendo, a gente precisa que você esteja também engajado dentro desse projeto que é o Cinemação, que é essa vontade que a gente tem de tentar desconstruir o cinema. Então, para isso você pode ajudar, não só fazendo comentário nos posts, dando o coraçãozinho no SoundCloud ou as estrelas no iTunes, mas você também pode contribuir financeiramente com a doação a partir de $1. Com $1 você já passa a fazer parte do nosso grupo secreto lá dentro do Facebook, onde você vai poder conversar comigo, com o Dani e com todas essas pessoas que estão aí, né, que discutem cinema aqui com a gente, e você pode também participar desse bate-papo também. Então faça como o Diego Lima, o Alberto Marinho Camilo, o Fernando Machado e a Fernanda Siqueira, que contribuem mensalmente aqui com a gente e ajudam com que o Cinemação continue crescendo. Seja um patrão do Cinemação, vai lá em patreon.com/Cinemação. E Dani, durante a semana, né, pessoas saíram do armário, teve gente que saiu de um armário antigo, mofado, já tava lá atrás, lá há muito tempo atrás, pois é, que foi a Renata, e ela saiu lá do armário dos podcast Cinemação 120 sobre Birdman, olha aí, incrível. Filmes não ficam velhos, Nunca. Então você pode sempre ver e assistir e ouvir o podcast lá de trás e tudo bem. O que fica velho, na verdade, somos nós, né? Claro. E as nossas opiniões também, que às vezes mudam, né? Ao decorrer do tempo e tal. Então, às vezes... Nossa, senti uma culpa no seu discurso. Não, eu já deixei claro, mas eu vou ler o comentário que a Renata mandou, depois eu emendo com o meu comentário, que foi o seguinte. A Renata falou assim: eu concordei e discordei em muitas coisas nesse podcast. Ok, mas dizer que o final é quadrado porque é feliz, tá de brincadeira. Tudo tem que acabar em melodrama. O que o diretor fez foi quebrar a expectativa depois do tiro, que deixou o final totalmente aberto. O final não é tão mastigado. Existe uma transformação do personagem, se é que aquilo tudo não foi algo da cabeça dele. Caso ele tenha mesmo sobrevivido ao tiro, mas se ele fizesse um final ainda mais surrealista, aí sim eu tenho certeza que iriam dizer que o Inhárrito exagerou, pesou a mão e etc. Abraços. Bom, esse comentário foi da Renata, né? Ela mandou lá nesse podcast 120, que foi lá do ano passado, e eu particularmente fui um que critiquei bastante o filme. Eu ainda tenho pontos que eu defendo nesse filme, mas tem outras coisas que hoje eu relevo mais. Então eu acho assim que talvez naquela época eu tivesse uma visão de cinema, hoje eu tenho outra, né? Obviamente. Agora, o final em si, e na época a gente falou muito disso, né? Como os filmes que tem vários tipos de final, assim, principalmente quando o final é aberto, ele gera realmente essa discussão. E na época a gente falou isso, assim,
porque eu tive uma interpretação, o Dani teve outra interpretação. Então, assim, é um final aberto, realmente não é mastigado. Não acho que tudo precisa acabar em melodrama. Eu até falei isso pra Renata, eu respondi o comentário dela e falei pra ela que eu não acho que tudo tem que acabar em melodrama, mas o final, quando você coloca um sorrisinho no final, que tudo acabou bem, cores alegres e não sei o que, ele acaba sendo um final mais feliz, né? Assim, mas é da interpretação de cada um. E Birdman é bom, o final do Birdman é bom por isso, porque ele deixa aberto mesmo, pra todo mundo entender da melhor maneira possível, né? E eu tenho aqui o comentário rápido do Giovanni Luz. Ele comentou no SoundCloud, é um lugar que também você pode comentar no SoundCloud lá. Você tá ouvindo, tem um lugarzinho lá que você comenta. Que foi no podcast 203, o podcast passado, Como Tirar a História do Papel. E ele colocou assim: ouvir esse relato só me dá mais vontade de iniciar minha jornada como escritor e roteirista. Obrigado pelas ótimas informações. Então, Giovanni Luz, o nosso objetivo foi atingido, né? A gente passou de fase no videogame da vida. Totalmente. Porque era isso que a gente queria, né? O Como Tirar a História do Papel, um podcast com o Wilton Nauer, que ele fala detalhes de tipo, como escrever, né? Como fazer logline, storyline e como escrever no seu projeto num edital. Ele fala de várias coisas importantes. Ele era pra isso, pra que as pessoas ouçam e falam: putz, eu posso pegar essa ideia aqui e levar pro canal de TV local da minha cidade, porque eles vão produzir. Nossa, essa ideia aqui eu posso levar pra uma produtora aqui da minha região, que eles, caras, né, vão me ajudar. Então, se você tem isso, se você sentiu isso, se você vai fazer isso, parabéns, e vai lá e faça acontecer, que a vida é uma só. E mexeu com a gente, né, Dani, internamente aqui, né? Porque sim, a gente já tá querendo escrever umas coisas muito loucas. Eu tenho um projeto de livro muito louco que eu quero retomar. Exato. E eu vou retomar e só tô, né, enfim, tempo é escasso, mas eu vou retomar. Então, assim, isso mexe porque isso faz você falar, putz, dá pra fazer isso e tal, realmente dá pra fazer acontecer. Nós que muito sempre legal. falamos aqui várias vezes que a gente já tem um roteiro escrito, a gente resolveu pegar esse roteiro e falar, vamos sacudir a poeira dele aqui, ó, porque tem coisa pra fazer, cara. Aí depois do podcast de hoje a gente vai pegar esse roteiro, levar pra Pernambuco e botar o Irandir Santos pra protagonizar, porque eu só faço filme agora que o Irandir Santos é protagonista. Extra! O árabe que filmou o Lampião! Extra! O árabe que filmou o Lampião! Extra! Quando for 12 do tal 2012, vou ligar pro fim do mundo e dizer deixa de pose. Para começar esse papo, eu acho que é legal a gente posicionar as pessoas que estão ouvindo para saber exatamente de onde nós estamos falando. Nós estamos falando do estado de Pernambuco, cinema pernambucano. Porque vai ter gente que pode achar que Pernambuco é cidade, que Pernambuco é região, que é sei lá o que, entendeu? Município. E uma coisa muito importante, a gente em algum momento vai ter que discutir o que significa quando se diz cinema pernambucano, né? É, verdade. Eu tava vendo isso e tem assim, tem coisas que você fala assim, não, isso aqui foi produzido em Pernambuco, mas não é cinema pernambucano. Esse diretor é pernambucano, mas o que ele fez não é cinema pernambucano. E, porque enfim, ele assim se vai. E aí a gente um pouco com cinema nordestino também, né? Eu acho que não. É porque, na verdade, o que eu entendi, e aí o Marco pode me corrigir se eu estiver errado, eu entendo o termo cinema pernambucano muito mais como quase que um movimento, né? Ele é um movimento muito mais do que simplesmente determinar. Por exemplo, todo cinema produzido em São Paulo é um cinema paulista, mas não existe o cinema paulista enquanto movimento, no meu entender. E o cinema pernambucano existe. Rapaz. mais ou menos, assim. Tenho duas respostas pra isso. Enquanto um cara que pesquisa, enquanto um cara que também tá tentando se inserir nessa produção, né? Os meus amigos que trabalham com cinema, eu acabei ficando amigo de muita gente com essa coisa da pesquisa e pessoas que estudaram comigo, Marcelo Pedroso,
por exemplo, fez mestrado comigo. Então, não se curte, não se gosta desse rótulo cinema pernambucano aqui, sabe? Entendi. Tanto é que fala com Cláudio Assis, ele diz, não faço cinema pernambucano, eu faço cinema, ponto. Enquanto pesquisador aqui, eu prefiro utilizar cinema feito em Pernambuco. Entendi. Por outro lado, eu vejo que acabou virando uma marca e tem coisas boas e coisas ruins dentro desse rótulo. Tipo, às vezes quando você quer conseguir uma verba internacional, sabe? Ou você tá pleiteando uma grana de fora, cinema pernambucano, bererê, barará, você escreve isso e essa marca cai bem, né? É um cinema que vai para festivais internacionais, que vai para Roterdã, que vai para Berlim, que vai Cannes, né? Então, isso cai bem. Mas, por outro lado, é meio que colocar um pouco redutor, é colocar um pouco numa forma, sabe? Porque se você pega o cinema de Cláudio Assis, você vê uma diferença enorme do cinema de Cláudio Assis pro cinema de Kleber Mendonça. Você consegue ver essa diferença, que é totalmente diferente do cinema de Marcelo Pedroso, que vai ser diferente do cinema de Marcelo Gomes. Então, na realidade, estou muito com a pesquisadora, amiga minha, Amanda Massu, que ela vai dizer que essa coisa do cinema pernambucano, ele surge muito mais assim, de 97 pra cá, né, da retomada do cinema, que a gente tem uma retomada não só do cinema pernambucano, mas do cinema nacional como um todo, mas nessa vontade, numa forma de fazer cinema. Talvez uma forma diferente de fazer cinema. Eu acho que nós meio que conseguimos inventar uma forma diferente de fazer cinema, porque a gente não tinha conhecimento aqui, não tinha escola de cinema, não tinha muita técnica, a gente não tinha técnica, não tinha câmera, não tinha luz direito, sabe? Então, meio que importando profissionais e a gente ia dando o nosso jeito pra tentar fazer cinema da forma como a gente conseguia, e também não tinha grana, e aí surge a brodagem, sabe? Então, eu acho que o cinema pernambucano, se é que a gente pode falar, tá muito mais no modelo, no molde de produção, indo pra uma proposta estética, uma vontade de fazer um cinema com a nossa cara e de uma maneira diferente, e acaba saindo diferente do resto do país. Você sabe que até o jeito que você explicou assim, Marcos, me deu realmente mais essa sensação de ser um movimento artístico mesmo, sabe? Um movimento... Você acha? Porque até o fato da própria nomenclatura, né? Você falou assim, a gente prefere falar cinema de Pernambuco, a gente não gosta muito de falar cinema pernambucano. Até essa questão, ela já mostra um pouco assim que é meio que refutar um movimento artístico pra reforçar a região, entendeu? Dá essa sensação, assim. Tô suspeito, né, pra falar. Eu entendi isso por questão, essa retomada, né, com o Baile Perfumado, né, o Cláudio Assis. Aí, então, assim, você coloca Cláudio Assis, Paulo Caldas, Lírio Ferreira, Marcelo Gomes, como essa geração que criou porque eles estavam juntos de uma certa forma, né, que soa como um movimento. Então, e eu acho que junto com isso, não sei se você concorda, mas eu entendo que o governo do estado de Pernambuco tem muitas políticas, né, de incentivo, e que, até a minha frase foi muito dessa questão, o incentivo é muito importante, então você ter uma política de incentivo que permite que esse grupo de pessoas que tá a fim de fazer algo diferente realmente faça, né, consiga financiar o cinema, que é uma produção que é cara e tudo mais, eu imagino que isso criou todo um ambiente propício para isso, né? Então, Daniel, é o contrário. Porque, assim, eu vou primeiro responder a primeira pergunta, assim, da questão do movimento. É porque quando eu penso em movimento, quando a gente geralmente pensa em movimento, a gente pensa, por exemplo, numa proposta estética, né? Sim, movimento. Ou em uma ideia, aquela, né, coisa, Dogma 95, neorrealismo italiano, aqueles, né? Sim, a gente pensa numa proposta estética fechada, no manifesto, né, do movimento, né? A gente pensa até no manifesto, como teve o manifesto do movimento Mangue, né? Que, inclusive, tem até uma brincadeira que a retomada do cinema pernambucano, ela surge junto com o movimento Mangue, né? Os dois vão surgindo ali. Mas, então, enquanto não existe uma proposta estética fechada, sabe? Desse movimento, vamos dizer, que se há. O que há, na realidade, é uma forma de surgimento. Por quê? Falando só um pouquinho de história, existia um grupo dentro da Universidade Federal de Pernambuco chamado Van Retrô. Era um grupo de amigos, contava com Paulo Caldas, Lírio Ferreira, Adelina Pontual, Cláudio Assis, dentre outras pessoas. E que esse era um grupo que a galera tomava cachaça juntos, iam assistir filmes juntos, discutiam esses
filmes e iam pra praia. Então era muito mais um grupo afetivo, um grupo de amigos. E é óbvio que dentro de um grupo de amigos, se você discute cinema, se você bebe junto, vai assistir filmes, você vai acabar tendo uma partilha estética comum dessas pessoas. Mas aí é o que eu reforço. O cinema que Cláudio faz vai ser totalmente diferente do cinema de Marcelo. Então não existe uma, ao meu ver, né, que, tipo, uma proposta estética de dizer, fazemos parte de um grupo e vamos fazer cinema dessa maneira. Mas, como todo mundo aprendeu junto, cresceu junto, vai existir meio que uma partilha. E no que diz respeito a essa coisa das leis do governo, né, de incentivos, é claro que o cinema feito hoje aqui, ele necessita muito dessas leis, mas essa lei não surgiu e fomentou o cinema. Na realidade, foi o esforço de fazer cinema, uma briga, uma insistência que fez com que o governo do estado começasse a fomentar isso, tá entendendo? Teve muita briga. O Baile Perfumado foi o menino... Vou fazer um lobby aqui, pode ser? Foi lançado até agora um livro de uma amiga minha, junto com o meu ex-orientador, que é A Aventura do Baile Perfumado, 20 anos depois. É de Amanda Mansur e Paulo Cunha. Eles contam a história do Baile Perfumado. Então, os caras faziam festas e mais festas pra arrecadar dinheiro, sabe? Muita festa, vendiam camisas, faziam rifa. E do Mamambert, né? Ele até diz assim, porra, chegou aqui, a galera não sabia, assim, não tinha grana, mas tinha muita vontade. Então, foi um esforço dos cineastas, de fato, para que o governo do estado de Pernambuco fomentasse esse cinema, porque a gente começou a trazer atenção para Pernambuco através do nosso cinema, tá entendendo? As pessoas começaram a querer conhecer Pernambuco, começaram a querer vir a Pernambuco, e a gente tava fazendo cinema aqui, então a gente precisa desse incentivo. Então eu acredito que foi muito mais o cinema que chamou esse fomento do que inicialmente, né? Do que o governo que disse, olha, essa galera tá afim, vamos lá, vamos fazer, vamos ajudar eles, sabe? Não foi tão simples assim. Eu queria até pensar, a gente dar uns passos atrás, porque isso que você falou é interessante da gente pensar hoje no cenário atual, vamos dizer, desse período que agora o cinema pernambucano tem colhido, né? Mas se a gente parar para pensar na sua história, a gente está falando de um estado cuja a capital é Recife, e aí a gente tem lá na década de 20 aquele ciclo do Recife, né? Que era um movimento que aconteceu no Brasil e tal, para tentar criar esse incentivo de produção cinematográfica nacional, e aí houve alguns incentivos em algumas cidades e tal, e Recife foi uma do que acolheu muito bem isso, principalmente ali no início de 1922 e tal, e aí surgem nomes como o Edson Chagas, o Gentil Royce, o Ari Severo, o J. Soares e tal, que fazem produções de documentários e de longas que ganham notoriedade no Brasil inteiro, ou seja, Recife, ele já tem um ponto muito específico, muito especial na história cinematográfica, porque ele tem essa história por trás, né, dele. É muito legal você tá falando disso, Rafael, porque de fato, aí diz, mas Recife tá bombando agora no cinema. Eu digo, não, Recife faz filme aqui, cara, desde 1910. Exatamente. Né? Então, essa história é curiosa você falar disso, porque eu acho que primeira metade, segunda metade do século passado, a produção cinematográfica brasileira, ela era muito mais pulverizada, né? Tinha vários ciclos regionais. A gente tinha ciclo no Rio Grande do Sul, a gente tinha em São Paulo, tinha no Rio de Janeiro, tinha na Bahia, tinha em Pernambuco. Existe uma proposta em Recife. Recife, no início do século passado, é uma cidade que está buscando a modernização a todo custo. Estamos buscando essa modernização, né? Então, grandes casarões são destruídos para a passagem de largas avenidas, precisa-se ter saneamento básico, precisa-se passar o bonde. Recife também é uma cidade portuária, certo? Então, você começa a ter um intercâmbio de muita gente que vai chegando em Recife, e o próprio governo do estado, o que é que ele precisa? O governo do estado precisa, no início do século, mostrar que Recife é uma capital moderna. Exato. Preciso mostrar que essa capital é moderna. E qual é a melhor maneira de mostrar que essa capital é moderna? O cinema, que é
a invenção moderna do início do século passado, né? O cinema cativou as pessoas do início do século passado, continua cativando até hoje, e é a maior forma de mostração do mundo. Não é à toa a hegemonia do cinema americano, né? Essa mostração que eles fazem. Então, o governo do estado começa a convidar pessoas de fora do Brasil mesmo para fazer documentários aqui sobre a cidade do Recife. E eu vou ficar devendo o nome do italiano que veio para cá fazer um dos primeiros documentários, que é Recife, Veneza Americana, né? Porque tem a história de Recife ser igual a Veneza Americana por conta dos rios. Enfim, então ele vem, mostra a construção de pontes, mostra o bonde, mostra o comércio, mostra Recife como uma cidade moderna. Uhum. Enquanto isso, o cinema americano começa a invadir a cidade do Recife. E aí Edson Chagas, o Gentil Roys, Ari Severo, todas essas pessoas estão ali assistindo cinema. E surge uma coisa engraçada. Recife é uma cidade portuária, e aí nós temos diversas pessoas, marinheiros, que vêm pra cá, pra Recife, passam um tempo, precisam de dinheiro muitas vezes, e eles carregam câmeras, e eles empenham essas câmeras, né? E essas pessoas, os recifenses, começam a ter acesso às câmeras nas casas de penhores. Veja que curioso. Eles começam a ter acesso às câmeras na casa de penhor, e eles começam tentando filmar, tentando aprender de qualquer forma, porque se hoje, né, é difícil, né, você aprender, imagine naquela época, 1910. Exato, com uma tecnologia tão nova, né? Tão nova. Então eles começam tentando, grande cenário, a grande proposta é mostrar a própria cidade. E o governo começa apostando nisso, e os comerciantes começam apostando isso. Tem até um filme chamado, eu acho que é Retribuição, de Edson Chagas, acho que é gravado Gentil Roys, né? Pois é. E de Ari Severo, né? Que eles fazem um filme sob encomenda de um laboratório que fazia a garrafada do sertão. E era uma garrafada que servia pra dor de cabeça curar sífilis, tá entendendo? É uma coisa assim absurda. E aí a menina vai dar essa garrafada pra um rapaz que tem sífilis, e no final da história ele se casa com a menina. É um filme publicitário, né? É um filme publicitário. E as pessoas faziam filas no cinema pra assistir. Atribui muito ao Retribuição como sendo o primeiro filme a ter um enredo, né? Um enredo mais complexo, e que foi encabeçado pelo Gentil Roys, né? É porque o cinema está sendo... A linguagem cinematográfica, na realidade, ela já vinha sendo em 1910, 1920, ela está desenvolvendo, Exato, né? sim. Ela ainda está sendo desenvolvida. Vanguardas vão surgir ainda, né? O cinema está muito novo, e eu acho incrível como em 1910 já se fazia cinema em Recife, né? Sabe? Tendo em vista a distância do mundo, né? O quão o mundo era distante naquela época, né? É interessante pensar num paralelo, né? Que hoje, sim, em Recife se faz um cinema tão diferente, contestador em várias questões. Nessa época se espelhava muito no cinema americano, né? Aí você vê as cenas, eu vi uma rapidinha assim de um rapaz num trem, então é um trem super europeu meio, né? E ele tá de terno, gravata, paletó, impecável. Até alguém tava comentando assim, bem em pleno, né, calor de Recife, a pessoa vai estar lá andando no trem, aquele trem todo alinhadinho, não sei o que, todo mundo sentadinho. Então é bem uma forma de mostrar a cidade como uma cidade moderna, uma cidade, nessa tentativa, né, de se mostrar mesmo pro mundo, somos super modernos, né? Civilizados, né? Somos super civilizados. É, perfeito. E a gente tem esse movimento que vai crescendo dentro da cidade, e ele acaba tomando conta dessas mentes inquietas que ali pairavam, né? E aí a gente tem, principalmente ali na parte na década de 30, que é quase que uma... Não sei se a gente pode chamar assim, mas é quase que há um hiato, né? Assim, um hiato, exato. Um hiato de incentivo, sei lá, que a gente pode dizer. Você acha que existiu isso? Não, então, olha só, nesse ciclo do Recife, a gente tinha, era mais de 30 profissionais envolvidos, né? Fala-se do ciclo que começou em 1923, né? Vai até 1930, mas na realidade eu gosto de relativizar isso e dizer que eu acho que o ciclo do Recife começa um pouco antes, porque tinha revistas falando já de cinema. Então o ciclo começa quando você começa a pensar o cinema numa forma de produção, sabe? E aí mais de 13 longas-metragens foram realizadas, né? Produtoras foram feitas, Aurora Filmes, Vera Cruz, era um absurdo.
Mas o que é que acontece? Surge o cinema sonoro. E o surgimento do cinema sonoro, ele é um verdadeiro tiro no coração da produção cinematográfica do ciclo do Recife. Porque os cinemas começam a se modernizar, começam a ter o advento do som, mas nós não tínhamos condições de realizar um cinema sonoro aqui. Então, as pessoas vão ao cinema, mas ali tá passando um filme americano que é sonoro, o cantor de jazz, um cara branco com a cara pintada de preto, mas eu vou lá assistir aquilo ali. Porque tem som, né? Tem som, e a gente não tinha som. Então, a estrutura era frágil, né? E essas pessoas, esses profissionais que trabalhavam, acho que, se eu não me engano, é o Gentil Ruiz, ele era ourives, cara. Então, eles tinham outros afazeres, aí as produtoras começam a falir e a gente não consegue, né, segurar essa onda. Mas aí eu gosto muito do que o pesquisador aqui, né, Paulo Cunha, vai falar no livro, acho que é A Imagem e Seus Labirintos, que ele vai dizer que a produção cinematográfica, ela dá uma pausa, mas o pensamento acerca do cinema continua, com os cineclubes. Exato. Na realidade, o cinema, ele tá ativo enquanto você fala dele, né? E esse aí é mudo? Não, ele fala. Fala aí, pô. Você fala, senhor. E esse olho sério? Tá certo com segurança, é isso? Se brincar, eu enxergo melhor do que o senhor. Gostei do cara. Então, né, as práticas cineclubistas, elas foram muito importantes pro cinema pernambucano. Agora, assim, nos anos 20, né, ali no ciclo do Recife, a gente não tem, pelo menos de forma formal, né, algum registro de cineclube atuando naquele período. O ciclo do Recife foi um dos ciclos mais importantes dos ciclos regionais brasileiros, o que mais produziu, inclusive, nacionalmente. Nos anos 40, a gente já vai ter algum registro, né, que inclusive tem uma pesquisadora, que é Luciana Araújo, que escreveu a Crônica de Cinema no Recife dos anos 50, mas apesar de ser nos anos 50, ela cita em alguns outros artigos dela essa experiência que teve com a prática cineclubista, não de forma formal, que aconteceu com J. Soares, que foi um dos realizadores do ciclo do Recife. E J. Soares, além de realizar essa prática, né, de assistir a filmes, debater, que foi o Cine Seri, que não tinha essa consciência formal, né, da atividade cineclubista, mas teve sua importância, lógico. E J. Soares, ele já tinha uma preocupação com a questão da preservação, né, de formar uma cinemateca em Pernambuco, né, ali situada em Recife. Nesse sentido, ele se correspondeu bastante com um dos primeiros cineclubistas brasileiros, que foi Paulo Emílio Salles Gomes, que esteve à frente do Clube de Cinema de São Paulo, um cineclube que acontecia na Escola de Filosofia de São Paulo. Muito perseguido na época, né, de ditadura, no Estado Novo, foi fechado nos anos 30 e voltou em 45, né, nesse período pós-Segunda Guerra, e pós também a queda do Estado Novo. Paulo Emílio Salles Gomes, ele conviveu com intelectuais franceses, né, oriundos dos primeiros cineclubes na França, que esse modelo de cineclubes que nós temos, né, atualmente, ele vem lá das práticas cineclubistas lá da França nos anos 20, né, que inclusive, e assim, o movimento cineclubista, ele foi muito importante, inclusive a partir dessa prática cineclubistas, que além de críticos, né, de realizadores, né, que vão além da prática cinefilia, que queriam fazer cinema também, pesquisar cinema, assim, então esses movimentos de vanguarda, como a Nouvelle Vague francesa, o cinema novo brasileiro, né, entre outros movimentos de vanguarda, mas para dar dois exemplos bem relevantes, eles têm uma relação muito forte, né, com o cineclubismo. Então, com essa dimensão de assistir a filmes, pensar suas estéticas, pensar seus conteúdos, de refleti-los criticamente, né? Então, nos anos 50 somente, é que a gente vai ter, né, em Recife e Caruaru também, tem esse registro histórico, né? Tanto o material Luciana Araújo como Alexandre Figueroa, citando dois exemplos de pesquisadores que eu tenho tido mais acesso, que venham pesquisando, então posso citá-los com propriedade nesse sentido, né? Enquanto memória. Então, nos anos 50, tem em Recife criado o Clube de Cinema de São Paulo, se não me engano foi em 51,
51. Estava muito comum também cineclubes vinculados ao ofício católico. E um deles é o Vigilante Cura, que acontece em Recife. E que uma pessoa que se destacou, né, um intelectual pernambucano vivo até hoje, foi Jomar Muniz de Brito, né, um superoitista, né, a partir ali já no final dos anos 60, 70, o movimento Super 8, ele foi influente, um dos grandes realizadores, se não foi o que mais realizou também filmes em Super 8, né? Então, os cineclubes, eles tiveram, são esses espaços, né, de projeção, debate, reflexão e da prática da cinefilia, né, de uma diversidade de cinematografias mundiais, que a partir daí nascem os realizadores de cinema, realizadoras, né, produtores, gestores culturais, pesquisadores, críticos de cinema, né? Nós temos dessa prática também críticos, enfim, que começaram a desenvolver uma teoria sobre os cinemas, né? É muito comum que eles sejam oriundos dos cineclubes, que são consideradas essas primeiras escolas de cinema. Até porque, né, as escolas de cinema, elas vieram tempos depois, né, da criação do cinema. E entra a questão política também, né, um período também de transição, né. Em 1930, a gente vai ter um outro ciclo, né, que a gente fala de um outro ciclo, assim, de uma retomada não, vamos falar de outro ciclo, que é o ciclo do Super 8. Sim. Isso, mas daí já é mais pra década de 70, né? Porque assim, quando o fim do ciclo do Recife acaba, né, com a chegada do cinema sonoro, a gente vai ter algumas produções esporádicas, como O Coelho Sai, acho que é 1942, é de Newton Paiva e Firmo Neto. Aí a gente vai ter alguns filmes esporádicos, O Mundo do Mestre Vitalino, Aruanda, que é de Rucker Vieira, então O Homem Caranguejo. A gente vai ter alguns filmes assim, vão sendo feitos. E 1950, O Canto do Mar, que o roteiro até de Hermílio Borba Filho, né, um dramaturgo fense, e aí a gente vai, né, isso em 1952. Depois a gente vai ter outro filme que é A Noite do Espantalho, que aí já foi de 60, eu acho, 70, que já é com Alceu Valença fazendo um dos papéis. Mas uma coisa que vai ser engraçada também, que vai ser do tipo, por exemplo, em 64, que a gente vai ter na década de 60, no final, iniciozinho, que vai ser A Tentativa de Cabra Marcado pra Morrer, né, que é filmado aqui, né? Sim. Em Vitória de Santo Antão. Então, a gente vai ter esse ato, de fato. E vai ser justamente por falta de incentivo mesmo. E é interessante que você tá fazendo isso, tem muito a ver com o Tatuagem, né? Que mostra a produção de filmes de Super 8, uma tentativa, né, de se criar uma linguagem cinematográfica, e que tem muito a ver também, eu tô falando das questões políticas, porque, né, tipo, assim como a ditadura barrava que grupos teatrais, em qualquer artista fizesse alguma coisa, com certeza ela atrapalhava muito, de alguma forma, a produção de qualquer tipo de produção cinematográfica mesmo, né? Então, ela também entra como uma coisa importante para barrar, para impedir qualquer tipo de tentativa, né? De se renovar o cinema, né? Em Pernambuco. Os cineclubes, eles, nesses períodos de governo conservadores, eles foram muito perseguidos, e isso causa uma desarticulação, né? A gente considera que os anos 50 até o golpe militar, ele é um período muito forte para o cineclubismo nacional e que vem refletir, lógico, em Pernambuco. Mas, assim, após isso, com a perseguição dos governos conservadores, a todas as práticas de liberdade de expressão, né? De reunião de pessoas em torno que seja do cinema, que seja de outras artes questionadoras, né? De outras linguagens questionadoras, a gente sabe que, né, esses movimentos foram perseguidos, e claro que isso causa uma desmobilização também, não que eles deixem de existir. Então a gente tem no próprio cineclubismo uma atividade mais isolada ali nos finais dos anos 70, 80, mas alguns cineclubes, a exemplo do Leila Diniz, que funcionava em Olinda, que inclusive deu origem ao Centro de Cultura dos Freire, e que resistiu, né? Mas assim, os filmes tinham que passar por um crivo, né, da censura, por exemplo, que a gente estava em época ainda de ditadura. Então, tiveram algumas práticas mais isoladas, mas esse não é um momento mais profícuo, né? 70, 80 e mesmo 90. Porque assim, é engraçado, né? Porque o Super 8, ele surge como uma bitola doméstica, né? É uma coisa que a classe média utilizava para se ver, né? É que nem nos anos 90, que
que botava aquelas câmeras de vídeo e ia filmar a festinha de aniversário. Enfim, o Super 8 ele surge assim. Ele é uma bitola doméstica e os militares olhavam para aquilo e diziam, tá, beleza. Mas quando cai na mão de revolucionários do pensamento, né, o Super 8 se transforma numa arma. E aí as pessoas vão utilizar o Super 8 como uma arma crítica mesmo. Então, assim, pelo menos aqui em Pernambuco, eu vejo a produção do Super 8 de uma forma muito experimental e de uma forma que é utilizada para contestar, né? Cai na mão dessas pessoas como arma política e arma de contestação. Então a gente vai ter, por exemplo, os filmes de Jomar Muniz de Brito. O filme Tatuagem faz uma homenagem a ele. O professor Jobé é em homenagem ao professor Jomar Muniz de Brito, né? Que Jomar é poeta, filósofo, enfim, e ele impunha muito a câmera de Super 8 como uma arma. E ele vai fazer vários filmes, como O Palhaço Degolado, em que ele tá tirando uma onda com o movimento armorial e com Ariano Suassuna. E aí ele fica batendo palma, mestre Ariano, na frente da Casa de Cultura, sabe? Vestido de palhaço. Mestre Ariano. Então a gente tem, vale muito a pena ver, tá no YouTube. Então a gente vai ter Paulo Bruschi, a gente vai ter Fernando Spencer, Jomar Muniz de Brito, Fernando Spencer fazendo muitos documentários, né? Vai ter Jomar, a gente vai ter o próprio Paulo Cunha filmando, Geneton Moraes Neto, foi um jornalista da Rede Globo que faleceu agora há pouco tempo, fez filme Super 8 aqui, e a gente vai ter inúmeras pessoas e chegamos a ter festivais, né? No Nordeste, a jornada do Super 8, jornada nacional do Super 8 que tinha aqui. Então a gente vai ter essa coisa do Super 8 e o Super 8 vai servir também como um início de trabalho até de Paulo Caldas. Paulo Caldas, no finalzinho dos anos 80, ele tá fazendo Super 8, sabe? E a ditadura começa a bater forte, né? As pessoas começam a se esquivar aqui em tentar fazer as produções de Super 8 em lugares mais... exibir esses filmes nas casas dos amigos, mas é um outro ciclo que surge de realização cinematográfica dentro do Recife, sem dúvida. Eu acho que vale a pena também a gente trazer o pensamento da época pra cá, porque quando a gente fala tanto da década de 30 até passando, né, 40, 50, 60, até chegar aqui na década de 70, onde existe esse movimento do Super 8 e tal, a gente tá falando de um momento dentro do Brasil em que o intercâmbio cultural, ele ainda não era tão pulverizado como ele é hoje, né? A gente tá falando de um estado que fica no Nordeste e a gente sabe, o pessoal que tá em São Paulo, que tá no Sul e tal, não tinha o contato direto com o que estava sendo produzido em Pernambuco. Ainda existia uma distância muito grande para você saber o que era produzido em cada região. Então, por isso também surge esse linguajar próprio de cada região, né? O fato como aqui o Marcos bem exemplificou, falando do uso da Super 8 como uma arma mesmo. A gente vê esse movimento sendo feito muito mais forte aqui, né, no cinema pernambucano, mas a gente percebe que é tudo enraizado, né? E ele acaba sendo pulverizado para outros lugares, mas precisa de décadas para que isso vá chegando. Então até por isso a gente também sofre desse hiato, né? Porque a gente pode ter o avanço tecnológico, mas o intercâmbio de informação ainda era muito devagar para aquela época. Então força-se esse pensamento cinematográfico, criativo e tal, dentro da região, e aí você acaba discutindo muito mais a parte teórica, porque você ainda não tem a parte prática. E aí quando chega a parte prática, aí você consegue trazer um linguajar todo próprio daquele pensamento que foi construído com o tempo. É porque você tá discutindo o cinema, então você tem artistas, né, fazendo isso. Então eu acho que é muito bacana. Agora a gente tá falando aqui, né, a gente chegou mais ou menos aqui perto da década de 80, né, como o Marcos trouxe a gente até aqui. E aí a gente pode dizer que, vamos pensar agora, nos últimos 20 anos, né, a gente tem vários filmes no cinema pernambucano que chamam a atenção. Os mais recentes, então, são os que afloraram, inclusive, a nossa curiosidade para discutir esse tema aqui. Tá em evidência e aí mantém uma predominância de prêmios internacionais e tudo vai ganhando uma força grande, né? E a gente está falando de uma cidade, por exemplo, a gente está falando de uma cidade que tem aí quase 480 anos, né? Então é uma cidade que tem
muita história. E se a gente pegar os últimos filmes, assim, os mais recentes, por exemplo, Amarelo Manga, de 2002, né, o filme do Cláudio Assis, o próprio Baile Perfumado, que é um filme muito forte da época, contando a história do Lampião e tal, o Boa Sorte, Meu Amor, de 2012, recente, que também foi muito bem visto pela crítica e tal, o próprio Eles Voltam, de 2012 também, Era Uma Vez Eu, Verônica, Estradeiros, A Febre do Rato, O Som ao Redor, Um Lugar Sim. ao Sol. Então, são filmes, e o próprio Tatuagem, né? São filmes que marcaram e que deixam essa marca do cinema pernambucano muito forte. E aí a gente tá falando aqui de uma história que vem acontecendo e por que o cinema pernambucano chega na década de 80, 90 muito forte, muito mais consciente daquilo que ele é, né? Na verdade, teve mais um hiato, né, nesse período, porque logo no começo da década de 90 teve a questão do Collor, que praticamente acabou com produção cinematográfica no Brasil todo. E aí foi exato. Em 97, quando isso já tava retornando, que veio o Baile Perfumado, né? Agora nos anos 90 tem um cineclube que vem originar, né, cineastas, realizadores, não originar em si, mas onde essas pessoas vão ter uma influência a partir dessas práticas cineclubistas, que é o Jurando Vingar. Interessante que alguns cineclubes, eles têm os nomes de filmes do ciclo do Recife, né? Jurando Vingar, o Reveses, que funciona lá no Unicap. Então, a gente vai ver que pessoas como Lírio Ferreira, Cleber Mendonça Filho, eles participaram desses cineclubes. Agora, assim, ó, se a gente parar pra pensar, desde 1996, quando o Baile Perfumado do Lírio Ferreira e do Paulo Caldas, ele encantou a crítica nacional, né? E o cinema pernambucano ganhou esse novo patamar, né? Hoje, o que se produz em Recife, em termos de cinema, é referência no Brasil. Por isso até que o Dani falou que hoje é um dos melhores cinemas, se não o melhor cinema produzido internamente. Em toda a América Latina, o cinema pernambucano é um dos mais fortes, né? Aí eu ia te perguntar, Marcos, além dessa história que a gente falou, qual é a receita que Pernambuco começa a mostrar que é uma receita de sucesso nesses últimos 20 anos? Porque a gente falou da história, mas existe algum ponto aí, dentro de toda essa história, que você acha que é fruto de do sucesso que hoje está sendo colhido? Por exemplo, resiliência ou a própria persistência. Como que você vê isso? Então, Rafael, olha, se eu for chegar aqui pra você e dizer, olha, a receita de sucesso do cinema pernambucano é essa, eu não vou poder mais sair na rua, porque os caras vão estar em mim. Tá rolando Janela Internacional de Cinema, eu não vou poder nem assistir, cara. Exato, tem razão. Não, mas enfim, eu tô brincando, brincadeira à parte. Enquanto um cara que se debruça a observar esse cinema, né, que tenta fazer também de uma certa forma, eu acho assim, primeiro de tudo mesmo, existe uma vontade muito grande de se fazer cinema aqui. Não é que, nos outros lugares não tenham vontade, não é isso. Mas é quase que uma necessidade que vem com a nossa própria história, sabe? Como a gente conversou aqui. Existe uma vontade muito grande, existe uma verdade muito grande, tipo assim, eu não sei fazer, inicialmente, né? Não sei fazer, aqui não tem escola, eu não sei como é que faz, mas eu tô a fim de fazer. Então, vem de uma ingenuidade, vem de uma pureza e de uma vontade de que às vezes a gente não conseguia repetir determinadas linguagens por uma inanição técnica. E você vai transformando essa inanição técnica em linguagem. E isso você acaba criando novos modos de fazer cinema, sabe? Essa inanição técnica sendo transformada em linguagem. Segundo ponto, eu acho que, de fato, a questão da brodagem. A gente faz cinema aqui, geralmente com os amigos. Entendi. Tem até uma frase de Hilton Lacerda, quando ele vai receber um prêmio lá em Gramado, e eu fiquei super emocionado quando ele falou isso. Ele disse, olha, eu não sei fazer cinema de outra forma. Tatuagem é uma homenagem, é um filme feito com amor, com pessoas que eu amo, e eu só sei fazer filmes com meus amigos. Então você acaba ficando muito à vontade, sabe? Com essa coisa de você fazer filme com seus amigos. Então tem essa coisa. Também tem outro ponto da liberdade. Não podemos ser hipócritas, mas que a realização do cinema pernambucano não é uma realização voltada para bilheteria. Sim. Isso é um ponto. Ainda que tenha um esforço de se também trabalhar a distribuição, né? Sim. Porque né, existe um esforço muito forte com a distribuição
diversão, mas não pensando nessa questão comercial do tipo, meu Deus, preciso vender, né? Porque o cinema, de certa forma, esse cinema feito de edital, ele é um cinema que ele já sai pago, né? Sim. Então, assim, tem as coisas boas e tem as coisas ruins desse tipo de cinema. Eu sou um cara que eu falo muito que o nosso cinema, ele precisa ser mais visto, ele precisa ser melhor distribuído, sabe? Então tem alguns filmes, assim, que às vezes eu fico, poxa, essa linguagem chega nas pessoas. Por outro lado, você tem que encontrar um equilíbrio. Você não pode só falar pra você, mas você também não pode fazer só um filme pensando no público, mas você tem que encontrar um equilíbrio, sabe? Então você começa a fazer coisas mais experimentais também, né? Sim. Então eu acho que são vários fatores que vão chegando aí para o cinema, desde essa brodagem de você estar fazendo filme com seus amigos, desde essa partilha estética, desse comum, dessa vontade, dessa inanição técnica, que fez com que a gente desenvolvesse uma certa estética a favor dessa inanição técnica, né? Agora tá diferente, agora a gente tem uma faculdade, agora a gente tem a Fundação Joaquim Nabuco, que realiza vários cursos, mas na época essa galera não tinha, né? Tem a questão das críticas, tem a questão de tudo isso que eu acho que, sei lá, são pontos fortes do cinema. Um cinema que a gente faz, assim, que tá sempre pulsando e que a gente tá pensando em inovar, né? A gente sempre faz um cinema pensando em inovar. A gente leva uns tapas na cara, mas... Eu não paro de pensar no próximo espetáculo, Paulette. Indecência e luminosidade, pecado. A praxis do improvável junto à epifania da desordem. Aqui no meio do espetáculo, todo mundo faz parte dessa alegria. Por isso a nossa arma é o deboche. O Moulin Rouge do subúrbio, a Broadway dos pobres, o Estúdio 54 da favela. Bem-vindos ao Show de Estrelas! Nessa minha experiência com o cinema, não só em Pernambuco, uma coisa que eu fui aprendendo com o cinema realizado em Pernambuco, com os realizadores, né, realizadoras pernambucanas, que eu acho que tem um diferencial, é essa questão da memória, né? Você está falando do antigo e novíssimo cinema. Então, essa referência, mesmo sendo Alexandre Figueiredo até tem um livro, né, Cinema Pernambucano, História em Ciclos, realmente, né, porque tem os hiatos, mas é um cinema que ele tem uma produção relevante na história do cinema brasileiro, mas acontece em ciclos. Assim, agora com relação ao novíssimo cinema em Pernambuco, ele sem dúvida, né, que é uma continuidade dessa história em ciclos. Cláudio Assis, que talvez esteja associado àquele cinema dos anos 90, ele, quando se pergunta do cinema como é do cinema pernambucano, ele diz, o cinema é realizado em Pernambuco, né? O cinema realizado em Pernambuco é um cinema universal. Eu acho que assim, que isso vai diferenciar o cinema pernambucano, né? O que seria o novíssimo cinema pernambucano, né? Ele já não está associado a essa questão da regionalização, né? Ele já é um cinema que supera essa questão da brodagem, os amigos se reuniam, né? Que é um exemplo dos anos 90, inclusive isso é produção de dissertação, de tese, né? Que a brodagem seria os amigos se reunindo para fazer cinema, mesmo com recursos escassos. Então, assim, esse cinema contemporâneo, ele diferencia-se nisso, né? Ele continua seu ativismo político, cultural, isso acredito que seja um diferencial nos realizadores e realizadoras em Pernambuco, mas ele está mais profissionalizado. E o próprio amadurecimento, né, do cinema vai trazer um diferencial. Então, é um cinema produzido e realizado em Pernambuco, mas que fala para o mundo. Agora, sem dúvida, né, é um cinema de sotaques, mas de sotaques que refletem histórias universais, que seja situada no sertão, no agreste, na região metropolitana, que pensa mobilidade urbana, né, a exemplo dos filmes de Kleber Mendonça Filho, né, que, por exemplo, Kleber Mendonça é um cara que esteve apoiando diretamente o Ocupa Estelita, que foi um movimento que aconteceu em torno dessa questão da especulação imobiliária, que vem refletir nessa obra mais recente dele, que é Aquários. E só para trazer um exemplo, né, que os próprios realizadores, eles não estão dissociados do contemporâneo. E seus filmes vêm refletir, a partir, né, suas cinematografias, são trabalhos estéticos, através da arte cinematográfica, eles vêm refletir essa relação. E também cineastas como Pedro Severian, e sem falar nossas realizadoras mais contemporâneas, Tuca Siqueira, Mariana Porto, a própria Maria Cardoso, que está realizando o primeiro curta-metragem, mas, enfim, então, novíssimo cinema pernambucano, ele diferencia-se nessa questão da maturidade mesmo, desse acesso na questão de incentivo. Toquei nessa questão da política pública do Fundo de Cultura Pernambucano, que a partir de 2008 ganha um diferencial, né? Ele chegou a
a atingir 11 milhões e meio de reais. O ano passado sofreu um pequeno corte de 1 milhão, mas teve um aporte do Fundo Setorial do Audiovisual, que é federal. Falando nisso também, porque isso reflete não só um tempo favorável do cinema em Pernambuco, né? Vem refletir uma produção que cresce no Brasil. E o cinema pernambucano, sem dúvida, agarra isso de uma forma muito criativa. E aí, novamente, sabe, por mais que tenha superado essa fase do cinema de brodagem, que o cinema esteja mais profissional, mas existe uma união, uma articulação, né, grande dos realizadores e realizadores pernambucanos. E em termos políticos também, né? Em 2014 mesmo, a gente sancionou, eu digo a gente porque o cineclubismo também teve uma participação forte, inclusive tem uma representação no Conselho Consultivo Audiovisual. A gente sancionou a lei do audiovisual em 2014, que vem garantir, né, trazer garantias para esse cinema, para essas conquistas do cinema realizado em Pernambuco. Eu chego a falar cinema pernambucano, mas sempre me corrijo, né, para realmente para refletir esse cinema de forma mais universal, mas com condições de produção em Pernambuco por realizadores e realizadoras pernambucanos. Isso vai trazer um diferencial. Então, Marcos, daí aí entra uma coisa que eu acho que eu queria até voltar um pouquinho, que passou por essa questão da lei de incentivo, enfim, de conseguir, da forma de se conseguir verba para fazer um filme e que ele já sai pago. Hoje em dia me incomoda muito, tem uma quantidade muito grande de pessoas que olha para isso como se fosse uma coisa absurda, né? Como se fosse uma coisa errada, como se fossem, né? Aí são pessoas que se aproveitam do dinheiro público, né? Porque é o artista que se aproveita, não é o político, né? Enfim, que ganha aquele monte de auxílio pra tudo, né? Não tem precisa de auxílio pra nada e ganha muito. Mas enfim, é o que o pessoal cria, né? Esse conceito. Mas eu acho que é importante a gente se alongar um pouco nessa questão, porque eu acho que é importantíssimo que você tenha uma forma não comercial de produzir filmes, embora seja importante também ter um cinema comercial, eu acho que é ok, né? Não tem problema, mas eu acho importantíssimo isso porque justamente permite que alguém se reinvente, que alguém crie, senão estaria todo mundo fazendo comédia idiota, porque querendo ou não é o que vende. Então, não sei, como que você vê isso? Se eu fosse você 10. Exatamente. E eu acho isso muito louco, porque as pessoas não entendem isso, né? A arte, historicamente, né, ela é mantida por alguém, que seja pelo Estado, porque o Estado vai garantir, vai permitir uma certa liberdade, né? Assim, no sentido de que não é um investidor que tá me dando esse dinheiro e falando me dê de volta depois. Não, é um dinheiro para produzir uma obra de arte que é cara, mas que é importantíssima por vários motivos e que precisa disso. E os caras precisam se reinventar, né? E a gente não teria que é cara obras, também, né? O que é caro. Não, né? Exatamente. Até eu tava pensando nos valores, questão de valores. Os filmes brasileiros em geral, sei lá, vamos colocar uma média de 5 milhões. Sabe, assim, o retorno cultural que se tem, eu acho que é impagável, na minha opinião. E eu acho muito complicado isso, porque tem gente que simplesmente não entende isso. Deixa eu só complementar essa questão que o Dani tá levantando com algumas informações que eu acho que vai ilustrar bem isso. Por exemplo, num edital em 2007, ele destinou 2,1 milhões para a área de audiovisual e liberou mais ou menos 11,5 milhões de reais para o estado de Pernambuco, para as produções. Esse valor, lá em 2007, ficou atrás de, por exemplo, Rio, São Paulo, Bahia e tal. Quer dizer, o incentivo não foi tão grande como esses outros estados. Porém, a gente vê também que houve um crescimento aí nos últimos anos, né? Aí eu estava procurando aqui e eu estou vendo que, por exemplo, o Sistema de Incentivo à Cultura, o SIC, ele teve o último edital dele, foi publicado em 2012. E aí, em 2013, foi liberado um montante mínimo anual para o fundo no valor de 33,5 milhões. E são divididos em 11 milhões e meio de reais para o setor audiovisual e 22 milhões para as demais áreas. Né? São quantias consideradas baixas para. Então, eu também acho que são quantias consideradas baixas. Mas assim, o que eu estou falando a gente percebe claramente que há um incentivo ainda, né? Assim, há novos editais, está sendo produzido mais coisa e tal, e a gente vê que Pernambuco continua ganhando um incentivo, continua mantendo essa área ativa, o que mostra também que com o crescimento, né, dos anos e com o crescimento também desse montante
montante que está sendo liberado, também a possibilidade de mais produções e produções de maior qualidade e tal, e assim por diante, né? Muito interessante vocês estarem tocando nesse ponto, porque é de uma ignorância absurda dizer que isso é um dinheiro jogado no lixo, né? É de uma ignorância absurda. Como eu tinha dito, no início do século passado, a gente tinha uma produção mais pulverizada. Depois, majoritariamente, a produção passou a ficar no eixo Rio-São Paulo. Antes, que eu tô falando, vamos dizer, logo, até antes e um pouco depois dessa retomada. Com o tempo, e até porque era o local que mais se fazia, o local, eu acho que tinha um aparato técnico maior. Mas tem duas questões aí, dois fenômenos que começaram a ocorrer. Porque quando a gente fala de audiovisual, às vezes a gente fala só de cinema, né? Mas a gente esquece da televisão também, né? Exato, existe uma lei, perdão pelo esquecimento, mas que a cada, me parece que são 5 canais fechados, você tem que ter um canal com programação exclusivamente nacional. E que os canais fechados, eles têm que ter pelo menos 1 hora por dia de programação nacional. Todos os canais fechados têm que ter pelo menos 1 hora por dia de programação nacional. Cara, isso é dinheiro de fora do país que tá vindo para investir no Brasil, velho. E as pessoas não param para se ligar nisso, né? Segundo ponto, vamos dizer aqui, eu pego 4 milhões para fazer um filme. Eu não vou fumar esses 4 milhões. E aí eu fico, né? Eu não vou fumar. Pode até fumar um pouco, mas não todo. Mas, olha só, e foi um argumento que eu tava usando pra falar com a menina, e eu disse, dá uma olhada nisso aqui. Eu fui mostrando os créditos de um filme. Eu disse, não, você vai ler todos esses créditos aqui comigo. Porra, mas tem umas 100 pessoas aí. Eu fiz, pois é, tudo isso são trabalhadores. Isso aqui é um setor de indústria. Não é à toa que se chama indústria cinematográfica. Eu tô gerando emprego. Exato. E outra, eu estou pagando imposto. Então, esse dinheiro, ele tá voltando, cara. Esse dinheiro volta para o Estado. Mais do que isso, eu tenho um fundo chamado Fundo Setorial. É interessante que as pessoas saibam como é que funciona esse fundo. É um fundo que se retroalimenta, tá entendendo? Então, assim, quando eu tenho uma comédia carioca, Porchat da vida, um Bruno Mazeu, que o cara coloca, sei lá, que o cara faz 4 milhões em bilheterias em um mês, eu ajoelho no chão e agradeço esse cara, porque ele tá alimentando o fundo setorial. Exato. Se fale que o fundo funciona de determinada maneira. Olha só, você faz um projeto, porque as pessoas acham que a grana, que o Estado pega esse dinheiro e joga. Não. Você faz um projeto, você tem que estar habilitado a captar dinheiro, certo? Através desse projeto. Quando você está habilitado a captar esse dinheiro, você vai tentar captar através dos editais. Você tem um percentual que é investido no teu filme e o retorno de bilheteria volta para o fundo. Então, já tem o Estado, o próprio Estado já tira um percentual de imposto nisso aí também. Então, quando o Bruno Mazeu faz 4 milhões de reais em um mês com o filme dele, ou faz muito mais do que isso é massa. É dinheiro que está indo pro Estado, é dinheiro que está sendo retroalimentado e é dinheiro que vai para os filmes que não conseguem fazer bilheteria. Então, o cara que está tentando fazer um filme mais artístico, ele tem que ter esse incentivo também. Exato. Outro ponto é a nossa representatividade fora do país, pô. Pelo amor de Deus, a gente teve o Som ao Redor, que foi um dos representantes brasileiros ao Oscar, né? Exato. Isso quer dizer muita coisa, pô. Isso quer dizer muita coisa. O festival, estávamos lá, e aí fale quem quiser da postura de Kleber Mendonça, que abriu o papelzinho e disse, estamos sofrendo um golpe junto com as demais pessoas. Cinema, assim como tudo na vida, é uma postura política e é uma postura de visão. As pessoas, quando estavam na Copa do Mundo mandando a presidenta do país tomar no cu, eles podiam fazer isso. Então por que eu não posso chegar no festival e abrir e dizer que a gente tá sofrendo um golpe, velho? Exatamente. É expressão, né, cara? Não, é expressão. É o que eu gosto de falar. Cinema e política se mistura muito e tem que se misturar. Aliás, tudo se mistura com política. Eu vejo muita gente ignorante que não sabe o que é uma lei Rouanet, né? Que não sabe o que é uma lei de cinema pô, cara, advogados falando isso, sabe? Assim, eu fico com boca aberta. Que não sabe o que é uma lei Rouanet, que não sabe o que é uma lei do cinema, que não sabe o que é uma lei do audiovisual, e outra, a gente presta conta de cada centavo que a gente pega. Tipo, você compra uma folha de papel, você presta conta disso no Funcultura. E se por um acaso você não prestou conta daquela folha de papel, você não vai conseguir concorrer mais a nada nesse edital, velho.
O Marcos, vê se essa linha de raciocínio, por exemplo, numa visão bem bruta mesmo, mas vamos supor que um filme tenha esse incentivo dos 4 milhões de reais, por exemplo, que nem sempre é tudo isso. Isso já é um orçamento bem satisfatório para um filme. É gigantesco, porque para se ter uma ideia, o Som ao Redor, por exemplo, não custou 2 milhões de reais, né? Então vamos supor, numa conta bem bruta mesmo, bem quadrada, mas vamos supor aqui que a gente pega 4 milhões para fazer um filme. Se a gente levar em consideração lá, como você falou, que a gente tem, como a sua amiga falou, nossa, tem quase 100 pessoas trabalhando ali. Então vamos pegar esses 4 milhões e dividir por essas 100 pessoas, por exemplo. A gente tá falando de 40 mil por cabeça. Só que um filme, ele leva pelo menos 2 anos para ser produzido. Então a gente pega esses 40 mil que a pessoa tá recebendo e divide pelos 24 meses da produção de um filme. Quer dizer, cada pessoa lá recebe mais ou menos R$1.600 por mês para fazer um filme. Que a gente pode dizer que tá um salário alto aí. Que tá um salário Porque a galera ganha bem menos, né? Exato, não, é óbvio, né? Vai ter, mas olha só, conta bruta, numa conta bem quadrada, porque aí você ainda tem que tirar o percentual que vai ser usado pra divulgação, o percentual de material, de aluguel, de locação e o caramba, que tá tudo dentro desse orçamento, né? Não, então, falta conhecimento, né? Exato. Falta conhecimento, porque assim, veja, você tem um período, na realidade, de pré-produção de um filme. Vamos dizer que você passa um mês pra filmar, tá certo? Esse um mês que você passa pra filmar, você passa pelo menos uns 4 meses pré-produzindo. E você tá pagando as pessoas pra pré-produzir esse filme. Você tá pensando, tá fazendo decupagem de roteiro, você tá procurando locação, você tá fazendo uns ensaios com os atores, você já está pagando essas pessoas. Você tá fazendo os ensaios com os atores, você tá testando figurino. Depois que você passa essas 5 semanas gravando, você tem edição, você tem finalização, você ajeita o som, você vai pensar em distribuição. Cara, a grana é muito pouca, velho. Você tem que dar um lanchinho pra todo mundo que tá trabalhando durante esse... Pelo menos no mês de gravação, todo mundo vai ter que ter um lanchinho, uma comida. Todo mundo tem seguro. Você paga um seguro de vida pra todas as pessoas que estão envolvidas dentro de um set. Você paga alimentação pra todas essas pessoas. Você paga hospedagem pra todas essas pessoas. Você paga o transporte de todas essas pessoas. E assim, vão dizer, porra, aí agora você para e diz, cara, como é que dá esse dinheiro? Sabe por que esse dinheiro dá? Porque tem muita gente que tá interessada em fazer filme aqui com a gente. Tá entendendo? Exato. Pela proposta estética. É óbvio que Irandir Santos não vai cobrar o mesmo cachê, e aí ele pode ficar até puto com o Globo falar, mas acredito que ele não cobra o mesmo cachê que ele cobra na Globo pra vir fazer filme aqui, né? É óbvio. Mas é óbvio. Aliás, é muito possível que ele esteja fazendo a novela na Globo pra poder continuar fazendo cinema, né? Exato. Se a gente parar pra pensar, porque, por exemplo, a gente tá falando de um incentivo, por exemplo, como eu falei aqui, né, que hoje tá na casa aí dos 33 milhões e meio, que são divididos 11 milhões e meio pro setor audiovisual e 22 milhões para as demais áreas dentro do sistema de incentivo à cultura. Então, se a gente tá falando de 11 milhões e meio pro setor audiovisual de um estado, é muito pouco. Se a gente tá falando de um filme que, por exemplo, custa 2 milhões, como a gente falou do Som ao Redor, não é nada. A gente fez aqui a divisão, fez uma conta bruta e você percebe que pouquíssimo dinheiro para uma produção desse tamanho. Você pega uma produção blockbuster como Os Vingadores, os caras gastam 200 milhões de dólares para fazer um mais filme. 200 milhões para divulgar. Mais 200 milhões para divulgar. Então a gente tá falando de um... que é óbvio, né? Tem essa barriga, né? Entre os mercados. Agora, o que a gente percebe é que, por exemplo, aqui no mercado nacional, Pernambuco ele ainda se destaca porque, por exemplo, é o único estado brasileiro que tem uma lei estadual que estimula essa produção local, que é a Lei 15.307 de 2014. Acho que além disso você tem as cidades, pelo menos que eu saiba, né? De São Paulo e Rio de Janeiro, mas daí é a cidade, não é o estado, né? É a cidade que tem a Cine, a Rio Filmes, etc. Mas, por exemplo, o Pernambuco ele começa a se destacar por isso, porque você vê um estado voltado para produção, que pelo menos cria essas leis de incentivo que podem realmente trazer esse olhar
né, assim, vantajoso para quem tá ali dentro falar, não, agora eu quero fazer. Que soma aqueles diferenciais que o Marcos estava falando pra gente, né? Quer dizer, existe a resiliência, existe a vontade, existe esse sangue que já passa aí, que já tem a vontade da produção cinematográfica, mas também existe um governo que tenta, de alguma maneira, se mobilizar ali para trazer um pouco mais de incentivo, que não é o ideal, tá longe de ser o ideal, obviamente. Não. Claro. Mas assim, pelo menos se diferencia de outros estados que nem isso tem, entendeu? Porque assim, é como eu volto a dizer, tem os movimentos de ocupação nossa, assim, de peitar o governo e de dizer, olha, a gente precisa disso, e fazer manifestações e de ir atrás, voltando e para somar a essa questão da estética. Eu acho que soma-se a essa coisa da estética, né, e dessa coisa do cinema, feito aqui em Pernambuco, essa questão do ser um cinema de baixo orçamento. E que a gente tem que moldar uma estética para que esse cinema saia. E que teve até recentemente, vendo entrevista, um dos cineastas aqui falando, e eu não me recordo o nome, ele dizendo, não, o filme tem que ser de baixo orçamento. Eu quero que ele seja de baixo orçamento porque eu tenho um controle melhor sobre ele. Eu sei criar. Então acho que a gente meio que se acostumou a criar no baixo orçamento, tá entendendo? E criou-se uma estética para esse baixo orçamento. E que isso isso dá mais liberdade. E aí foi uma entrevista, eu vi com o Woody Allen, e ele falando, não, até tanto milhões de dólares, o filme é meu. E isso vem a questão da autoria, né? Depois de tantos milhões de dólares, o filme é do produtor. E que eu acho que isso vai ser uma grande diferença, porque a gente faz um cinema de autor, né? Um cinema com cara do autor. A gente não faz um cinema de produtor. Então, se a gente for puxar pela história do cinema, a gente vai chegar lá na novela Vague, né? Que eles já falavam desse cinema de baixo orçamento para que você possa ter uma veia de autoria, né? Exato. Teu nome começa com Y, né? Não, Iremar é com I. Por que aqui tá com Y? Porque nome é artístico, abestalhada. Tô usando um azarroa, mas já tá no fim. Antes eu tinha um polo verde. Tá pensando o quê? Eu sou vaqueiro, mas eu gosto de coisa boa. Tô bronca, né, Iremar? Mas não sei o que ganha a vida pegando de bosta de boi. Mas aquelas mulheres costurando. Tu parece mulher costurando, né? É. Mas quem bebe tira a roupa não sou eu não, né, seu frango? Aliás, aproveitar esse momento, Marcos, pra gente voltar a falar, né, da produção atual, então, que a gente já tinha começado, né? A gente tava falando de, assim, nomes como Paulo Caldas, Lírio Ferreira, Marcelo Gomes, Cláudio Assis, etc., que são essa primeira geração, né, dessa retomada aí que começou no final da década de 90. Hoje, eu tava lendo que já se coloca alguns diretores, como o próprio Marcelo Pedroso, o Gabriel Mascaro, né, Daniel Aragão, Daniel Bandeira, enfim, alguns nomes assim, que já são colocados como uma nova geração, e aí se coloca, né, porque todo mundo, a gente sempre tenta colocar as coisas em caixinhas, embora seja difícil, e daí se coloca o Kleber Mendonça como um meio termo, né, ele não chega ainda a ser essa geração, porque, enfim, ele começou um pouco depois, mas também não é mais considerado essa nova geração. Você vê desse jeito, você acha que não tem nada a ver, é todo mundo diretor, tá tudo bem, todo mundo tá fazendo isso. Não, então, eu acho complicado realmente, como você colocou, Daniel, falar das caixinhas, mas as caixinhas são necessárias para que a gente possa localizar e estudar, né? Sim, também, exatamente. Tem um livro que eu gosto muito, e eu tô aqui falando muito livro, não tô ganhando nada com isso, mas é só porque, sei lá, quem tiver interesse, depois quiser pesquisar, tem um livro, né, que eu acho que é de Alexandre Figueroa, que é Cinema Pernambucano, História e Ciclos, e que ele vai falar isso, né? Fala do ciclo do Recife, Bererê, Super 8, Retomada. Amanda Mansur, que é outra pesquisadora, ela vai justamente falar dessa coisa da retomada. Como é que essa retomada vai surgindo, né? E que essa retomada, quem faz parte é Cláudio Assis, Paulo Caldas, Lírio Ferreira, Hilton Lacerda, Adelina Pontual, Marcelo Gomes, enfim, essa galera. Vai ter, depois disso, uma turma, assim, do meio, que nem faz parte do novíssimo, né, como você bem falou, e nem faz parte da retomada. E que, além de Kleber Mendonça Filho, eu coloco o nome de Camilo Cavalcante, A História da Eternidade, que foi o último filme dele. Esses caras, eles estão ali nesse meio, sabe? E é incrível você ver essa diferença de gerações. Kleber Mendonça, num papo que eu tive com ele, ele falou assim, não, pô, eu acho que muito de diferença do meu filme, assim, muito
muita coisa que eu peguei de influência. Eu morei, parece que ele morou muito tempo fora do país, não sei se foi na Inglaterra ou se foi nos Estados Unidos, mas que ele teve acesso a muita coisa que a galera aqui não estava tendo na época. E isso influenciou, obviamente, a construção do cinema dele, né? De fato, eu vejo isso como essa história dos afetos que você traz. O pessoal da retomada tem um tipo de afeto. Esse pessoal agora do meio, essa geração do meio tem outro afeto. E o pessoal do novíssimo cinema pernambucano vai ter uma outra construção afetiva. Desse novíssimo cinema pernambucano, sei lá, eu posso colocar, como você já colocou mesmo, Marcelo Pedroso, Gabriel Mascaro, Daniel Bandeira, enfim, Léo Laca. E que a gente vai ter também algumas produtoras, como a Trincheiras Filmes, a Símias Filmes, e dentre outras, né? E aí foi como o Pedroso falou, ele disse, cara, muito da Símios, ela nasceu dentro de movimento estudantil, nasceu dentro da UFPE com movimento estudantil e com atividade cineclubista, cineclubes como o Jurando Vingar. Então, é uma outra perspectiva. Eu trago isso de afetos, né, como a relação afetiva que você tem com as pessoas, a relação afetiva que você tem com a cidade, e eu venho mirando no filósofo Raymond Williams, né, que ele vai falar dos grupos de afetos, que os afetos são ligados pelo gosto comum em política, pelo gosto comum em estético, pelo gosto comum da linguagem. Isso é o que vai dando os afetos. E esses caras estão numa empreitada, esse pessoal do novíssimo, em pensar a cidade. Então, assim, os vídeos que são feitos sobre o Ocupa Estelita, e aí eu acho que vocês devem ter tido notícia, né, desse nosso movimento aqui em Recife, falando sobre a questão dos direitos urbanos. E aí você tem diversos filmes. O próprio do Gabriel, que vai ser Um Lugar ao Sol, né, que discute muito a questão dos prédios, Brasília Formosa. Então vai ter uma outra forma, sabe? E uma outra forma estética de se lidar com o dispositivo, com o aparato câmera. Então, por exemplo, você tem Pedroso, onde ele brinca com found footage, né? Fazendo cinema com câmeras e imagens alheias em Pacific, onde ele pega as imagens das câmeras das pessoas que estão ali dentro daquele cruzeiro e vai fazer filme com elas, tá entendendo? Então já são outras propostas, outras maneiras de olhar. Não é que o pessoal da retomada parou de fazer filme, não é que o pessoal que estava ali no meio parou de fazer filme. Esses filmes, eles vão acontecendo concomitantemente, sabe? Tá entendendo? Daniel Aragão, se eu não me engano, fez assistência de direção pra Marcelo Gomes, sabe? Essas coisas vão acontecendo, eles vão aprendendo, mas ao mesmo tempo são gerações assim que têm as suas identidades bem demarcadas, sabe? As suas propostas estéticas bem demarcadas. Eu consigo, de fato, ver essa divisão, sabe? Sim, mas o que é interessante, né, Marcos, é ver que justamente essa geração, ela vem, obviamente, com todo esse linguajar estético novo que você falou, mas é muito interessante ver como eles bebem muito, né, do que foi. Porque eu durante o que você estava falando, me veio muito na cabeça aquela primeira reação que você teve quando a gente perguntou sobre qual é a receita, né, do cinema pernambucano, em que você fala sobre isso, sobre essa vontade de fazer filme, sobre a amizade. Então são cineastas que eles nascem, que eles surgem no meio já de uma cultura totalmente moldada e que traz aí, né, todo esse incentivo também. Então, eles têm, obviamente, que toda uma visão diferente, estética, para o cinema, que faz parte da evolução humana, faz parte, né, do linguajar cinematográfico e tal, mas é muito interessante ver como eles também são muito autorais no sentido de não simplesmente deixar para trás todo esse histórico cinematográfico que eles nasceram ali no meio, né? Não há uma negação, de jeito nenhum. E até porque nós devemos muito ao pessoal da retomada, que foram verdadeiros desbravadores, né? Claro. Nós devemos muito a eles, assim. Mas é engraçado, porque às vezes, em alguns debates, há até umas agulhadas, tá entendendo? Entre o pessoal da geração da retomada e o pessoal mais novo, nada, não sei o que, sabe? Mas é mais uma brincadeira. Eu vejo muito mais como uma brincadeira. Mas eu acho que não tem como não ser diferente, até porque eu acredito muito na questão da obra de arte como fruto do próprio meio, né? E foi uma coisa que aí, poxa, nós
assistimos os grandes clássicos do cinema na tela de um computador, cara. É diferente o tipo de relação que nós temos com aquela galera que foi ver Kubrick em 1980. É diferente. Com certeza. Tá entendendo? É totalmente diferente. Hoje, eu filmo com meu celular e eu edito com ele. Naquela época, a galera tinha que pegar uma moviola, tinha que revelar o filme, manda pra São Paulo, vai revelar, o filme volta. É um tipo de construção estética e que vai influenciar na nossa mise-en-scène, que vai influenciar no pensamento e até o que a gente está trazendo, né? Os motes que nós trazemos. Porque veja os motes, e não tem nenhum tipo de juízo de valor. É uma questão de mote. Veja os motes do cinema da retomada. A gente tem Amarelo Manga, os modos de abordagem da cidade de Cláudio Assis. Como a cidade de Cláudio Assis ela é mostrada. Que é totalmente diferente de como a cidade de Kleber Mendonça Filho é mostrada. Amarelo Manga, Baixio das Bestas, Febre do Rato. Febre do Rato e Amarelo Manga, perdão, são cidades do Recife. O Som ao Redor é cidade do Recife. Aquários é cidade do Recife. Recife Frio é cidade do Recife. Avenida Brasília Formosa é cidade do Recife. E eu tô falando de cidade do Recife na perspectiva de diferentes cineastas de diferentes gerações, né? Mas ainda assim, na minha opinião, a gente tem um elo em comum. A cidade do Recife continua. A cidade do Recife permanece. As pessoas continuam fazendo cinema com seus amigos. Então, esses são pontos em comuns que essas gerações têm, na minha opinião. Sim, sim. Você falou dos lugares de ocupação da cidade, mas eu acho que mesmo na geração anterior já tinha o debate político sobre assim, a cidade e as classes sociais e tudo mais, né? O Recife Frio, principalmente. O Kleber Mendonça, principalmente, acho que fala muito disso. Mas todos falam um pouco, né? Se eu tô entendendo do jeito certo, eu tô enxergando Pernambuco como um ambiente tão fértil em que permite o estudo do clássico, da teoria, sabe assim, por quem tá produzindo. E dos movimentos, né, também. Então, não, mas justamente, assim, quer dizer, todos esses caras que a gente tá falando, eles, antes de botar a mão na massa, eles conhecem muito, muito mais do que muitos outros diretores, seja de que região for, ou de que país, qualquer lugar for, que talvez estejam fazendo sem realmente saber o que estão fazendo. E a prova disso, né, seria o fato de ser um cinema muito autoral, muito coeso. Você vê um filme desses caras, você sabe assim, você fala assim, esse cara sabe o que ele está fazendo. Entendeu? Existe uma proposta estética, né? Existe uma proposta estética, exatamente. Eu acho que é muito isso, né? E isso é de quem sabe, de quem estudou, de quem tem referência, né? Eu acho que existe primeiro um exercício de cinefilia muito grande, né? Exatamente. Esse exercício de cinefilia, ele vai te levar para outros lugares. E não é à toa que, veja, dentro do próprio Funcultura, tem uma parte de uma verba miada, mas é uma parte de uma verba que é destinada aos cineclubes, sabe? Então, a partir dentro desses cineclubes, eu acho que de fato a gente tá formando novos cineastas, tá entendendo? Porque vem uma questão de construção do olhar. Então, né, eu acho que citei mais de uma vez, inclusive, o Fundo de Cultura Pernambucano, que é o Fucultura, né, é o Fucultura Audiovisual. A categoria cineclubismo, né, desenvolvimento de cineclubes, que está lá no Fundo de Cultura Pernambucano, ele nasce logo após a criação da FEPEC, inclusive, da Federação Pernambucana de Cineclubes. Para vocês verem como está relacionado essas conquistas do audiovisual, está relacionadas muito aos movimentos da sociedade civil, né? Do setor, no caso, é um movimento organizado. Então, a partir da criação da FEPEC, que é lá em 2008, em seguida entra essa categoria. E até hoje, a categoria com menor recurso. Ela e uma outra, no caso, hoje tem uma outra também que é Revelando os Pernambucos, que vem para fomentar pequenas produções de uma forma descentralizada, no interior do estado também, o Revelando os Pernambuco. Então, são as categorias com menor valor. Mas o que acontece? Para você conquistar, né, para você ser contemplado, você precisa concorrer ao edital. Então, para o cineclubismo existir, e a maioria dos cineclubes em Pernambuco, por mais que os incentivos eles sejam necessários, inclusive precisam crescer, sabe? Mas assim, a criação do cineclube não depende desse incentivo. Aconteceu também em outras épocas o Cine Mais Cultura, que foi um edital federal. Inclusive, eu desenvolvo um projeto, né, em Pernambuco, que foi fruto de um edital que nós fomos contemplados do Cine Mais Cultura, que foi um outro edital voltado para fomento de cineclubes. Então, essa categoria, ela tem fomentado alguns cineclubes, mas não acomoda. Porque, assim, para ser um cineclube, ele precisa ser uma atividade continuada, né? Você pode ter uma sessão e fazer uma reflexão ali, um debate,
mas aquela sessão, ela não significa que aquilo já é um cineclube. Porque o cineclube está relacionado a essa questão da formação de público, de uma cultura audiovisual, e uma cultura audiovisual, ela só acontece a partir de uma prática continuada. Então, você pode realizar uma mostra, é muito, muito bacana, né? Mostras de filmes, mas necessariamente aquela mostra não significa que aquilo ali já é um cineclube, né? Eu digo isso porque às vezes há uma confusão, né? De qualquer sessão que aconteça o debate já ser considerado enquanto cineclube. Então, para ser cineclube, é preciso ter esse espaço coletivo, né? Existem funções ali desenvolvidas pelos cineclubistas, de curadoria, pesquisa, produção de sessão, comunicação. Inclusive, a gente da FEPEC, a gente realiza muita oficina, né? De formação para a criação, né? De cineclubes, desde escolas, universidades, espaços culturais, assentamentos, sabe? A gente vem realizando oficinas. E dando também uma consultoria, assessoria, né, na criação de cineclubes. Mas sem dúvida que o edital ele foi importante. Para esse fomento é importante, mas não acomoda. Até porque o edital, você aprova o edital, como o recurso é pequeno, o recurso é no máximo de 25 mil por projeto, né, esses 25 mil por projeto, para uma produção de sessão, tem um limite. Então os cineclubes, no máximo, vão exibir 12 sessões em um ano. Né? E como é que ele vai garantir a continuidade? Né? Tem muitos cineclubes que tentaram, que foram criados a partir, inclusive, do edital, né, formaram um espaço cineclubes, mas não conseguiram aprovar um segundo projeto. E mesmo assim foi dada continuidade. A gente tem um cineclube que acontece de uma forma que é afiliado à federação, que é o Cineclube Avalovara, em Vitória e Santo Antão, que é um exemplo disso. Eles não aprovaram o segundo ano e eles estão aí de vento a popa, sabe? Trabalhando com financiamentos colaborativos, é uma coisa que, né, acontece através dos crowdfunds, tem crescido isso. Da própria contribuição, os cineclubes são esses espaços sem fins lucrativos, mas existem as contribuições voluntárias, não é? Então é isso. Né? A gente vem brigando no sentido de conseguir maior aporte de verbas, políticas descentralizadas, né? Maior apoio, até porque os cineclubes eles têm uma atividade de uma grande importância para o cinema pernambucano, que não existem cinemas de rua, infelizmente. Né? A gente vem trazendo esse debate dessa importância, a gente acredita que através dos cineclubes possa voltar essa consciência da importância dos cinemas de rua, por exemplo. Né, que seja lógico, não só através dos cineclubes, mas os cineclubes também são esses espaços dessa reflexão. Mas se a gente for pensar, onde é que estão sendo exibidos os filmes pernambucanos? Estão sendo exibidos em salas como o Cinema São Luís, como o Cinema da Fundação, né, lá em Recife, e raramente se chega a uma sala de multiplex, raramente. Né, são poucos os filmes que têm esse acesso, por mais que o cinema pernambucano, cada vez realizado em Pernambuco, cada vez se projete mais. E se a gente for pensar no interior, é aí que não chega mesmo. Praticamente não existem cinemas no interior. A gente vai ter cinema em Arco Verde, mas que infelizmente a curadoria, né, a programação não é em cima da produção nacional independente. Vai ter cinema em Afogados da Engazeira, que também repete essa mesma coisa de Arco Verde, mas, por exemplo, em Afogados da Engazeira, tem um cineclube que funciona dentro do cinema. Então, pelo menos uma vez por semana, tem sessões ali de cinematografias que não sejam pernambucanas, mas que vão refletir uma produção audiovisual independente. Então, mas para a produção pernambucana, para essa consciência, né, por parte dos governos, né, estaduais, municipais, essa difusão, assim, os cineclubes são espaços importantíssimos. Então, com o fomento dele, a gente vai garantir que esses filmes que estão sendo produzidos, realizados com dinheiro público, eles cheguem a lugares, né, às periferias, ao interior do estado, a lugares onde não existem cinemas, que no máximo esses filmes vão ser vistos através de mostras e festivais, mas mesmo assim são ações pontuais. Meu nome é Chico. Minha professora dizia que o universo era infinito. Infinitas eram as imagens que eu criava em minha cabeça quando era prisioneiro da cidade de Peixe de Pedra. Aquilo era a coisa mais próxima que conhecia como felicidade. Tu acha que ficar numa salinha sentado, no ar-condicionado, sem suar a camisa nem nada é trabalho? Não, pai. Mais alto? Não, pai. Então... Limpem seus ouvidos cheios de cera. O negócio é com tu mesmo, limpador de fossa. Acredita que o trabalho é que dignifica o homem. Abutre do 13º. Urubu da carteira assinada. Let it lie. Let it lie. Liberdade, mesmo que tardia.
Eu tava estudando, vendo algumas coisas sobre o cinema pernambucano, né? Apesar de ter criticado o rótulo e tudo mais. Mas aí eles colocaram algumas características comuns à produção, eu vou chamar assim, dessa galera, né? As características seriam as seguintes. O privilégio à música, que seria uma forma diferente de tratar da música, e é um cinema que toma pra si as músicas, e eu vi isso muito, né? Dá pra ver isso no Baile Perfumado e, obviamente, em todos esses, né? Tatuagem, no Aquários agora, recentemente, enfim. Acho que o Boi Neon também, eu enxergo isso até no Boi Neon. Aí fala-se do estrangeiro, não necessariamente estrangeiro literalmente, mas alguém de fora que ajuda a enxergar, dá um olhar de fora para gerar essa identidade, né, com Pernambuco, Recife, né, assim, o cenário. E, obviamente, o cenário, assim, as citações do universo cultural pernambucano, citações ao cenário, seja do sertão, seja de Recife, citações sempre ao coronelismo, né, como algo que é herdado e tudo mais. Como que você vê essas características? Você acha que faz sentido ou não? Você já tinha ouvido falar antes? Então, essa coisa da música eu vejo muito forte. Essa coisa, porque eu fico sempre me remetendo à história, mas é porque essa coisa da música, ela surge dentro do movimento Mangue, né? Nós tivemos, acho que sabe, no movimento Mangue, que nós tivemos aqui, Chico Sainz, Nação Zumbi, a Otto, o Mundo Livre S.A., eles surgem junto com o pessoal da Retomada. Por exemplo, Hilton Lacerda, ele tinha como se fosse, ele trabalhava junto com DJ Dolores, e eles faziam videoclipes para esses caras. Eles fizeram inúmeros videoclipes para o pessoal da Nação Zumbi, faziam videoclipes o pessoal do Mundo Livre. Em contrapartida, você pode ver a trilha sonora do Baile Perfumado é toda feita pelo pessoal do Mangue. Então existia uma coisa dessa galera se ajudar, sabe? Essa brodagem, ela vai se expandindo. Essa brodagem, ela vai pra música e os caras vão retornando pra gente e vai acontecendo meio que uma simbiose desses caras, sabe? Então tem essa coisa da música, então de fato vai ter essa galera junta, sabe? E vai ter trilha sonora. Aí qual é o outro ponto? Desculpa. Tem também a questão de um estrangeiro, ou alguém de fora, ou alguém que não pertence àquele meio pra enxergar aquilo. Eu acho que talvez não seja comum em tudo, mas em alguns a gente consegue ver isso, né? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas você falando agora, porque no Baile Perfumado, você tem a história do estrangeiro que tá aqui, né? Pra filmar Lampião. Eu acho que nos cinemas Aspirinas e Urubus, você também tem um estrangeiro, né? Exatamente. No Árido Movie, o personagem do Guilherme Weber, né? É uma espécie, não é literalmente um estrangeiro, mas é alguém de fora que tá olhando pela primeira vez pra aquilo, sabe? Pra situação, pra toda... Ele é um pernambucano que vive fora e volta, né? Isso, Eu vou chutar aqui, tá bom? Porque realmente eu fiquei pensando agora. Mas sabe o que é que me dá a crer? A canção do Boiadeiro, de Luiz de Gonzaga. Eu acho que o pernambucano, não só o pernambucano, mas eu acho que o nordestino tem muito essa coisa de arribar, né? Tem essa coisa de sair da própria terra, de procurar outros lugares, e esse pernambucano, esse nordestino, ele depois volta para sua própria terra, né? E quando você sai da sua terra, vai para outro lugar, passa um tempo fora e depois volta, você nem pertence mais a essa terra e você nem pertence mais ao lugar onde você esteve, né? Você vai ser para sempre um estrangeiro nesse lugar. E eu fiquei parando para pensar agora, e muitos filmes trazem essa coisa do estrangeiro, porque eu acho que muita gente também sai daqui. Veja que muito das pessoas que fazem cinema em Pernambuco, muitos estão fora de Pernambuco. E o Hilton Lacerda praticamente não mora em Pernambuco, mas ele faz cinema aqui, né? Os músicos também, o pessoal da Nação Zumbi não mora em Pernambuco, o Otto não mora em Pernambuco, né? Mas tá todo mundo vira e mexe voltando pra cá. Então eu acho que esse olhar do estrangeiro como um olhar de construção mesmo, da própria identidade nordestina, dada ao êxodo mesmo, sabe? Essa coisa de você ir e voltar sempre. Perfeito. E daí o outro seria assim, acho que o cenário é óbvio, né? Não tem o que dizer. E a questão de citação ao universo cultural, que daí acho que também, né? Assim, desde críticas sociais que o Kleber Mendonça faz, enfim. Não, então, a questão do coronelismo, né? Porque, assim,
a gente vive até hoje, não só em Pernambuco, né? Mas nós vivemos oligarquias políticas, né? Veja que a ACM Neto foi reeleito, né, cara? Sim, pois é. Os grandes nomes da política, eles continuam aqui. E me parece que continua esse coronelismo, mas que ele só vai mudando um pouco as facetas dele, sabe? Por exemplo, Kleber Mendonça deixa isso muito claro no Som ao Redor, né? Onde um dos personagens, né, que é dono de várias casas que ali estão, ele era dono de uma usina, né? Ele era dono de um engenho, né? E que o personagem de Irandir vem pra matar ele pra vingar a morte do pai. Então, eu acho que essa coisa do coronelismo, a gente trata muito de quem são os donos dessa cidade, sabe? Quem são os donos de Recife? Quem tenta tomar essa cidade? E a gente se defronta muito com isso, com as questões políticas. E hoje, ainda mais das grandes empreiteiras, né? O que a gente vive, né? E que não vem só para isso, mas que vai para o Brasil de uma maneira como um todo. Quem são essas grandes empreiteiras que querem fazer a todo custo o projeto Novo Recife? E como isso, e como é uma retroalimentação da nossa política? É só a gente dar uma olhadinha nas listas da Odebrecht, da Moura do B, da Queiroz Galvão, dessas empreiteiras todas que estão aí, né? Então eu acho que de uma certa forma a gente vai refletir esse passado político dos antigos coronéis e dos novos coronéis, né? Que na realidade não são novos, na realidade é só essa oligarquia sendo passada de pai para filho, né? E aí entra uma coisa que eu senti, tá? Só pra vou citar os 3 últimos filmes, né, pernambucanos que eu assisti, que foram o Aquários, o Boi Neon, Tatuagem, né, que eu vi faz pouco tempo, que são, né, os últimos que eu vi. E eu senti uma coisa, eu falei assim, pera lá, os 3 são bastante pessimistas, eu achei. Eu tive a sensação de que essa talvez seja uma característica que possa ser colocada, eu não sei se você concorda, porque no fim das contas, o Boi Neon passa uma sensação de que tá todo mundo lá cercado, né, com a mesma cerca que cerca o boi, tá cercando os personagens e eles não vão conseguir sair daquilo e realizar os sonhos que todos eles têm de alguma maneira. No Tatuagem eu senti um pessimismo, né, óbvio, tem o pessimismo da questão da ditadura e a questão do relacionamento também dos protagonistas, né, no Aquários, mas ele não chega a terminar aquele ponto de quase virada, né, que a Sônia Braga, né, a personagem da Sônia Braga vai lá e tenta dar aquela virada, mas ele não chega a concluir. Então, no fim das contas, eu acho que isso é presente, né? O Área do Movie, eu lembro que eu senti também isso. Não sei se você concorda, o que você acha? E tem a ver com isso, com essa sensação de que as coisas só vão se reagrupando, mas no fim continua meio que a mesma coisa. Rapaz, olha só, eu não diria pessimista, sabe? Eu acho que existem finais muito abertos. Finais muito abertos, assim como a própria vida tá aberta, né? A nossa vida tá aberta. Então eu acho que são filmes que seguem de fluxo, sabe? Um fluxo que tá ali aberto e que deixa a reflexão pra você. É do tipo, eu escrevi isso aqui e essa é minha colocação. Agora a bomba é sua. Vá pra casa e chupa essa manga. São filmes que eles tocam em feridas. E filmes que tocam em feridas, eles promovem um mal-estar e um desconforto. São filmes que nos deslocam, né? Sim, exatamente. São filmes que promovem um deslocamento, que promovem um desconforto e que são filmes ao mesmo tempo que falam da errância da vida. Eu acho que o pessimismo, às vezes somos nós que colocamos por conta da reflexão que o filme nos traz, né? Do mal-estar que ele coloca, né? Que até o futuro do Tatuagem não é um futuro tecnológico, é um futuro do pensamento, que é um momento que o Tom Lacerda que fala, né, quando ele escreve, ele diz, quando o sexo for abolido e quando a heráldica da pobreza for varrida, né, para baixo do tapete das ideias mesquinhas, estaremos no futuro. Então esse futuro ainda não chegou, né? Então, eu acho que são filmes que nos deslocam, Daniel. São filmes que nos deslocam e que nos deixam pensando, assim, eu queria justamente questionar porque foi uma coisa, um pensamento que eu tive, mas eu acho que ele precisava ser mais trabalhado mesmo. Eu concordo muito com o que você disse, assim. Eu acho que, assim, o cinema pernambucano está sendo produzido por pessoas muito pensadoras, né, muito reflexivas. A proposta dele é essa. Quando se pensa, quando se reflete muito, quando se estuda muito, é muito difícil ser um otimista inveterado, né? Você tende a olhar para as coisas com um realismo do tipo, calma lá, as coisas são assim, né? E realmente, daí ele desloca, mas realmente dá para ter algo de otimismo, né? Não tô dizendo que é um pessimismo, não é aquele pessimismo niilista.
né? Exatamente. Mas eu achei que era interessante falar sobre isso porque foi um sentimento que eu tive e acho que é importante, né? Discutir, assim, chegar nesse ponto. Uma amiga minha do lado do Rio, ela até brincou e fez: porra, mas vocês não fazem uma comédia, né, velho? Não fazem. O Boi Neon tem cenas bem engraçadas, viu? Cara, tem coisas Boi hilárias. Neon tem umas coisas hilárias. Você fala, meu, masturbar o cavalo é sensacional. Eu tenho um amigo que trabalhou nele, né? Ele foi assistente de direção. E ele disse que foi muito engraçado, né? Porque, esqueci o nome do protagonista, cara, o nome do ator. O Juliano Casarré. Então, que Josiliano chegou assim pra Mascara e fez: porra, velho, vocês dizem que ator global é cheio de frescura, aí tu me bota pra bater punheta no cavalo. Eu bato, agora tu vai ter que pegar na rola desse cavalo também. E aí Mascara foi lá masturbar o cavalo, dizia a ele como é que fazia, tá entendendo? E aí, velho, é uma coisa absurda, né? Mas eu achei muito engraçado aquela cena. Não, agora, Marcos, diz pra gente o seguinte, pra gente encerrar o papo, né? Eu queria ver com você o seguinte: qual que é a sua perspectiva pro mercado pernambucano, assim? Você vê o mercado em expansão? Você acha que de repente ele está se abrindo também para diretores que são de fora? Você vê ele fazendo mais um intercâmbio entre diretores locais e o resto do Brasil e tal? Como é que você enxerga o mercado pernambucano daqui para frente, né? Depois de tudo isso que a gente falou aqui, se é, né, com uma visão positiva, negativa, como é que você enxerga isso? Vou parafrasear a Regina Duarte na campanha de Lula: eu tenho medo. Não, tô brincando. Assim, eu de fato, porque eu não sei como vai ficar a conjuntura do país, né? Isso eu não sei, né? Como eu acho que o cinema nacional, assim como o cinema pernambucano, eu acho que nós chegamos num patamar tal de produção que não tem mais volta. Porque assim, cara, a gente tá produzindo muito. Se bem que eu não sei mais nada nesse país, eu tô muito agoniado, né? Quando a gente vê gente assim dizendo: estão comendo dinheiro, esse pessoal que fica pegando esse dinheirinho aí pra sustentar marginal, maconheiro, é complicado, né? A gente vê os discursos de Bolsonaro na vida, né? A gente vê essa galera, a gente fica morrendo de medo. Mas eu acho que, assim, é uma coisa que não tem mais volta, que a gente chegou num patamar de produção muito grande, num mercado absurdo, tem muita gente trabalhando com isso, tem muito emprego rolando. A gente escreve, e assim, não é um patamar de produção simplesmente cinematográfico. Esse fato de que nós estamos aqui há 2 horas conversando sobre cinema, estamos fazendo cinema de uma certa forma, tá entendendo? E eu fico muito grato a vocês por isso, porque eu acho que vocês estão dando força e vocês estarem falando de cinema pernambucano, e isso é formidável, muito grato. Eu vejo assim, com bons olhos, um otimismo, fazendo um esforço. Eu acho que tem muita gente saindo de outros lugares pra vir trabalhar com a gente aqui agora, sabe? E a gente tá aqui de porta aberta, de coração aberto. A gente tá fazendo muita brodagem, a gente vindo da Bahia, a gente tá indo pra nós estamos indo pra outros lugares também. Então eu acho que a nossa tendência é crescer ainda mais. Mas eu também acho que o cinema feito em Pernambuco, eu não vou falar só de cinema feito em Pernambuco, mas o cinema autoral brasileiro, ele tem um grande desafio agora, que é chegar às salas de cinema. Eu acho que nós cumprimos o nosso primeiro desafio, que é: vamos começar a produzir. Ok, estamos produzindo, mas agora vem uma questão: o que estamos fazendo com essa produção? Interrogação. Esse filme tem que ser visto. Eu acho que esse momento agora é um momento de reflexão, não só de reflexão, mas de ação e de atitude, de temos que escoar esses filmes. Até porque, se a gente não escoar esse filme, a gente deixa uma brecha muito grande para a crítica chegar e dizer: tá, mas ninguém vê essa porra, então vamos cortar esses incentivos, já que ninguém tá vendo esses filmes, sabe? Outra questão é a questão dos curtas, porque quando a gente tá falando só de curta, ou só de longa, mas existe uma produção de curta absurda, né? E a gente tem a lei do curta, que foi implementada, eu acho que nos anos 80, né? Que antes de todo longa-metragem tem que haver pelo menos 2 ou 3 curtas. Isso não existe, né? A gente vai pro cinema e entopem a gente de trailer, né? E até de propaganda de celular, e a gente não vê um curta, né? Então eu acho que esse momento é um momento de reflexão, é um momento que a gente tem que pensar no escoamento dessa produção. A gente tem que lutar por janelas de cinema dentro dos cinemas mesmo de shopping, porque é um absurdo você ver as produções autorais dos cinemas brasileiros, quando chega numa sala de shopping, a galera coloca numa quarta-feira de 11 horas da noite, meu amigo. Só vai assistir
assistir tem carro e quem vai só pegar às 9 no outro dia. Então, exato. Né? Então, eu acho que esse momento, eu acho que a gente não tem mais volta. Eu acho que a gente vai enfrentar um desafio agora, grande, em que a gente vai... Porque, veja, o Ministério da Cultura foi extinto durante algumas semanas, né? A gente vai lutar muito, dependendo de como vai ficar a situação política do país e das pessoas que estão falando de que Funcultura, e de que Lei Rouanet, e que Lei do Cinema serve para sustentar vadio. Eu acho que a gente tem que bater o pé, mostrar que nós somos uma indústria, nos unirmos, e aí eu não estou falando de cinema pernambucano se unir, eu estou falando do cinema nacional se unir, né? Mas eu acho que a quantidade de grana que a gente movimenta não dá mais para voltar atrás, não, e a gente tem que pensar na forma de escoamento dessa produção. Veneno faz o mundo girar. Um calafrio de medo eu não posso evitar. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast 204, um papo sensacional que a gente teve aqui, falando aí sobre o cinema pernambucano, né? Esse movimento ou não, olha aí, hashtag ou não, do que é esse cinema pernambucano e como também a gente pode tentar traduzir o que a gente viu lá, como é pensado o cinema em Pernambuco, como a gente pode trazer para outras regiões do Brasil, né? Você que está escutando a gente, que é do Paraná, São Paulo, da Bahia, Mato Grosso, Belo Horizonte, de tantos outros lugares que tá escutando a gente, pô, pega aí esse monte de coisas que a gente discutiu aqui, coisas que o Marcos falou aqui pra gente, e se você ainda é um apaixonado pelo audiovisual, se inspira, vai atrás e faz aquele cinema que você acredita que é realmente o melhor, né, pra sua região também, porque você sabe que você vai incentivar outras pessoas, você pode realmente criar toda uma cultura por trás daquilo, como a gente conheceu hoje aqui com o cinema pernambucano. Então, Marcos, eu queria agradecer a sua participação aqui no podcast Cinemação, o fato de você ter se disponibilizado aí para falar com a gente, ter gastado esse tempo todo aqui, né, explicando pra gente um monte de coisa, dando sua opinião e tal, foi sensacional, a gente adorou e certamente vamos ter outras vezes você aqui com a gente para discutir algum filme também e tal. Então eu queria agradecer e pedir para que você deixe os seus meios de contato, né? Caso o pessoal que esteja lá escutando você fale, pô, queria mandar lá uma mensagem pro Marcos para saber mais sobre o cinema pernambucano, discutir alguma coisa, né? Conversar com você. Então deixa aí seus meios de contato. Pô, então, eu fico muito, muito grato aí a você, Rafael, a Daniel, a Alisson, né? Que a gente falando aqui, estamos no dia de finados, né? E ele não está de corpo presente, ficou uma coisa meio, né? Nossa. Então, eu fico muito feliz com o bate-papo. Para mim é um prazer enorme e eu me coloco à disposição de vocês para bater outros papos, a gente conversar sobre filme. Eu gosto muito disso. Então, eu sou um cara meio homem das cavernas. Eu tenho algumas coisas no YouTube, mas eu não tenho um canal no YouTube. Eu tenho um Facebook, Marcos Santos, que aí o pessoal pode me adicionar aí através do seu próprio Facebook, né, Rafael? Isso. E eu tenho um e-mail também, né? Marcos Santos, tudo junto, né? Com 2 S, Marcos Santos, .cine, de cinema, CINE, @gmail.com. marcossantos.cine, @gmail.com. E aí, se vocês quiserem, e as pessoas tiverem mais interesse para conhecer sobre cinema pernambucano, cinema feito em Pernambuco, eu posso disponibilizar aí vamos fazer assim, sei lá, um top 10, vou tentar fazer um top 10 dos filmes, e eu posso fornecer algumas literaturas, e já fazendo uma merchan aqui, tem minha dissertação sobre o filme Tatuagem, quem quiser, eu posso disponibilizar a dissertação em PDF, e já tá saindo um livro aí que eu tô preparando sobre Tatuagem, beleza? Muito bom, muito perfeito, bom. Muito bom. Brigadão, Marcos. Queria terminar também agradecendo o Alisson, né, que também teve a ideia, né, que puxou esse podcast, fez esse podcast acontecer, ficou sensacional, tô muito feliz com esse, e pra todo mundo que tá ouvindo, muito obrigado por ouvir até aqui. Eu queria só terminar fazendo um convite, uma
e lembrando de uma coisinha, o convite é pra todo mundo corre atrás dos filmes que a gente citou aqui, se você ainda não viu todos esses filmes que foram feitos em Pernambuco e que são importantíssimos e que tem uma riqueza cultural gigantesca, procure por eles. Eu encontrei vários deles, inclusive, no YouTube, não gratuitamente, não é, tá no YouTube lá da Play, por um aluguel que o YouTube tem, né? Tem um valor que acho que é R$3,90, se eu não me engano, então tá bem tranquilo. Alguns deles, se eu não me engano, Domésticas ainda tá na Netflix, enfim, tem várias opções, várias formas de encontrar esses filmes. E o aviso é pra todo mundo que tá falando assim, nossa, vocês falaram de cinema pernambucano, aí teve podcast de temas, né, mais abertos, discussões profundas, cadê os blockbusters? E semana que vem, né, já tem filmezinhos mais populares pra galera que curte, né, quadrinhos, etc. Já vai ter. Mas é isso. Muito obrigado e até semana que vem. O podcast Cinemação número 204 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Se alguém soubesse o que me passa ao vê-la alegre dançando, me invade um cheiro de morte, sinto loucura no ar. Quando ela chega e pede um tango, me perco todo em seu rastro. Não há razão nem virtude, só o seu sabor, flor d'amor. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.